Capítulo 7. Deixa o homenzinho cair de cabeça. Sede. Francamente, Carter é tão burro que às vezes não consigo acreditar que somos parentes. Quer dizer, quando alguém diz eu proíbo, significa que o que é proibido vale a pena ser feito. Eu segui diretamente para a biblioteca. Espere, gritou Carter. Você não pode simplesmente... Irmãozinho querido, comecei. Sua alma deixou seu corpo outra vez? Enquanto Amós falava... Ou você ouviu o que ele disse? Os deuses egípcios são reais. O Lorde Vermelho é mau. O aniversário do Lorde Vermelho? Muito em breve? Muito ruim. A Casa da Vida? Velhos magos, encrenqueiros que odeiam nossa família porque papai foi meio rebelde. E a propósito, você podia aprender algumas lições com ele assim. Então sobramos nós, apenas nós. Como um pai desaparecido, um deus mau prestes a destruir o mundo e um tio que acabou de pular alto do prédio onde estamos. Eu não posso culpá-lo por isso. Parei para respirar. Sim, Carter, eu preciso respirar de vez em quando. Ah, esqueceu alguma coisa? Sim. Também tenho um irmão supostamente poderoso, de uma linhagem de sangue muito antiga, blá, 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 etc. Mas que tem muito medo de visitar uma biblioteca. E então, você vem comigo ou não? Carter piscou como se eu tivesse lhe dado um bofete, o que de certa forma foi o que eu fiz. Ele hesitou, só acho que devemos ser cuidadosos. Percebi que o pobre garoto estava apavorado, uma constatação que eu não podia criticar, mas que me amedrontava. Carter é meu irmão mais velho, afinal, maior que eu, mais sofisticado, que viajou pelo mundo com papai. Irmãos mais velhos servem para nos defender, não servem? E as irmãzinhas? Nós também podemos nos defender, não? Mas percebi que só talvez eu tenha sido dura demais com ele. Olha, recomecei. Precisamos ajudar papai, certo? Deve haver uma coisa muito mais poderosa naquela biblioteca ou a Amós não manteria trancada. Quer ajudar nosso pai? Carter se moveu com evidente desconforto. Quero, claro. Bem, esse era um problema resolvido, por isso seguimos para a biblioteca. Mas assim que Khufu percebeu o que estávamos fazendo, desceu do sofá com sua bola de basquete e pulou na frente da porta da biblioteca. Quem teria imaginado que os babuínos sejam tão rápidos? Ele gritou conosco e devo dizer que os babuínos têm dentes enormes e não ficam muito bonitos depois de mastigarem aves de penas cor-de-rosa. Carter tentou argumentar com ele. Khufu, não vamos roubar nada, só queremos... Khufu quicou a bola de basquete com bastante força. Carter, você não está ajudando. Olha aqui, Khufu, eu tenho... Tadá! Mostrei uma pequena caixa amarela de cereal que havia tirado da mesa do café da manhã. Cheerios. Termina com delicioso... Khufu grunhiu, mais animado do que irritado. Quer? Eu provoquei. Leve a caixa para o sofá e finja que não nos viu, tá bem? Joguei a caixa de cereal na direção do sofá e o babuíno correu atrás dela. Agarrou a caixa no ar, estava tão agitado que continuou correndo e foi se sentar no console da lareira, onde animadamente começou a pegar os cheiros e comê-los de uma vez só. Carter olhou para mim com um misto de inveja e admiração. Como você? E algumas pessoas pensam no amanhã. Agora vamos abrir aquela porta. Não foi fácil. As portas eram de madeira maciça, trancadas por grossas correntes de aço e vários cadeados. Um exagero. Carter deu um passo à frente e tentou abrir as portas levantando a mão, um gesto que havia sido bem impressionante na noite anterior, mas que agora não surtia efeito nenhum. Depois, ele sacudiu as correntes à moda antiga e puxou os cadeados com força. Inútil, concluiu. Agulhas geladas pinicavam minha nuca. Era quase como se alguém ou alguma coisa cochichasse uma ideia na minha cabeça. Qual foi mesmo a palavra que Amós usou na mesa do café quando quebrou aquele prato? Para juntar os pedaços? Carter quis me corrigir. Hinem, ou algo parecido. Não, a outra, para destruir. Foi Hadi. Mas você precisa conhecer a magia e os hieróglifos, não? E mesmo assim, eu levantei a mão para a porta, apontei 2 dedos e o polegar, um gesto estranho que eu nunca havia feito como uma arma de faz de conta, mas com um dedão paralelo ao chão. Hadi! Brilhantes hieróglifos dourados iluminaram o cadeado maior.
As portas explodiram. Carter caiu no chão quando as correntes partidas e os fragmentos de aço voaram pelo grande salão. Quando a poeira diminuiu, ele se levantou coberto de farrapos de madeira. Eu estava bem. Muffin rodeava meus pés miando satisfeita, como se tudo aquilo fosse muito normal. Carter olhou para mim. Como exatamente? Não sei, confessei, mas a biblioteca está aberta. Você não acha que exagerou um pouco? A gente vai ter problemas. Nós vamos encontrar um jeito de fechar a porta novamente, não vamos? Chega de magia, por favor. Essa explosão poderia ter nos matado. Acha que se eu tentasse esse encantamento em uma pessoa... Não! Ele recuou nervoso. Fiquei feliz por saber que eu podia assustá-lo, mas tentei não sorrir. Vamos ver o que há lá na biblioteca, está bem? A verdade é que eu não ia radizar ninguém. Assim que passei pela porta, senti uma fraqueza tão grande que quase caí. Carter me segurou antes que eu desabasse. Você tá bem? Sim. Consegui responder, embora me sentisse muito mal. Eu acho que eu só tô cansada. Meu estômago roncou. E faminta. Você acabou de tomar café e comeu muito. Era verdade, mas eu me sentia como se não tivesse comido há semanas. Não se incomode, eu vou conseguir. Carter me estudou cético. Aqueles hieróglifos que você criou eram dourados. O que papai e a Moss criaram eram azuis. Por quê? Talvez cada um tenha a sua própria cor. A porta pode ser pink. Engraçadinha. Vamos lá, Mago Pink, chamei. Vamos entrar. A biblioteca era tão fabulosa que quase esqueci da minha tontura. Era maior do que eu tinha imaginado, com um aposento redondo e fundo cavado na rocha, como um poço gigante. Isso não fazia sentido, porque a mansão ficava em cima da fábrica abandonada, mas, pensando bem, naquele lugar era normal. Do tablado onde estavam a escada, descia 3 andares até o piso inferior. As paredes, o chão, o teto abobadado eram decorados com fotos multicoloridas de pessoas, deuses e monstros. Eu tinha visto ilustrações semelhantes nos livros de papai. Sim, é isso mesmo. Às vezes, quando ele estava na livraria em Piccadilly, eu ia até a seção sobre o Egito e dava uma espiadinha nos livros do meu pai, só para sentir alguma ligação com ele. Porque... talvez eu não desejasse lê-los, só vê-lo. Mas as fotos eram sempre desbotadas e borradas. As da biblioteca pareciam recém-pintadas, fazendo de todo o aposento uma obra de arte. É lindo, comentei. Um céu azul estrelhado brilhava no teto, mas não era uma área sólida de azul. Não, o céu era pintado num estranho padrão giratório. Percebi que a forma lembrava uma mulher. Ela estava deitada de lado, encolhida, o corpo, os braços e as pernas azuis, um azul escuro salpicado de estrelas. Embaixo, o piso da biblioteca tinha um aspecto semelhante, a terra marrom e verde com forma de corpo de homem, pontilhado por florestas, colinas e cidades. Um rio sinuoso atravessava seu peito. A biblioteca não tinha livros, nem mesmo prateleiras. As paredes eram cobertas por pequenos compartilhamentos redondos, um deles contendo uma espécie de cilindro plástico. Em cada um dos 4 pontos cardeais havia uma estátua de cerâmica e um pedestal. Tinham metade do tamanho de um humano e usavam saiotes e sandálias. Os cabelos eram pretos e brilhantes, com corte arredondado, e os olhos eram contornados por delineador preto. Carter disse que o delineador tem nome de Cal, como se fosse isso muito importante para mim. Eu dizia uma estátua de buril e um pergaminho. Outra segurava uma caixa. Outra tinha um cajado curto e encurvado. A última estava de mãos vazias. Sede! Carter apontou para o centro da sala. Ali, sobre uma comprida mesa de pedra, estava a bolsa carteiro de papai. Carter olhou para a escada, mas eu o segurei pelo braço. Espere, e se houver armadilhas? Ele franziu a testa. Armadilhas? As tumbas dos egípcios não tinham armadilhas? Bem, às vezes, mas não estamos em uma tumba. Além do mais, é mais comum que existissem maldições, como a do fogo, a do burro. Ai, que maravilha! Assim fica bem melhor, né? Ele desceu a escada, o que me fez sentir ridícula, porque normalmente sou eu quem abre caminho. Mas concluí que se alguém poderia ser amaldiçoado com uma erupção na pele ou atacado por um burro mágico, era melhor que fosse o Carter, não eu. Chegamos ao centro do cômodo sem entusiasmo algum. Carter abriu a bolsa. Até ali, nenhuma armadilha ou maldição. Ele tirou de dentro a caixa estranha que papai tinha usado no British Museum.
Era de madeira e do tamanho certo para guardar uma baguete. A tampa era decorada como a biblioteca, com deuses e monstros e pessoas que apareciam andar de lado. Como os egípcios se moviam desse jeito? Pensei em voz alta. Todos de lado, com braços e pernas virados para fora. Parece bem bobo. Carter olhou para mim como se dissesse: meu Deus, como você é estúpida. Eles não andavam assim de verdade, Sadie. Bem, então por que eles eram pintados assim? Porque consideravam as pinturas mágicas. Eles acreditavam que se você fizesse uma pintura de si próprio, precisava mostrar completamente os braços e as pernas. Caso contrário, no pós-vida, você podia renascer sem alguma parte. E por que os rostos virados para o lado? Eles nunca olham diretamente para quem os observa? Isso não quer dizer que eles vão perder o outro lado do rosto? Carter hesitou. Acho que tinha medo de que a imagem fosse muito humana se tivesse olhado diretamente para eles. Ela podia tentar se tornar quem a tivesse observando. Afinal, havia uma coisa que não tivessem medo? De irmãs mais novas. Quando elas falavam demais, os egípcios as jogavam para os crocodilos. Ele me enganou por um segundo. Eu não estava acostumada com demonstração de senso de humor do meu irmão. Quando percebi que era brincadeira, bati nele. Abra logo a droga dessa caixa. A primeira coisa que ele tirou de lá foi uma bola de material branco e grudento. Cera? Anunciou Carter. Fascinante! Peguei uma agulha de madeira e uma paleta com pequenas cavidades na superfície para colocar tinta, e depois alguns potes de vidro contendo tinta preta, vermelha e dourada, um kit de pintura pré-histórico. Carter tirou vários pedaços de barbante marrom, uma pequena estátua de um gato de ébano e um rolo de papel grosso. Não era papel. Papiro. Eu me lembrei de meu pai explicando como os egípcios produziam o papiro como uma planta ribeirinha, porque eles não inventaram o papel. Aquela coisa era tão grossa e áspera que me fazia pensar nos pobres egípcios que precisavam usar papiro higiênico. Pensando nisso, não dá para entender porque eles andavam de lado. Finalmente, eu peguei a estatueta de cera. Eca! Era um homenzinho mal feito, como se o escultor tivesse pressa. Seus braços estavam cruzados no peito, a boca aberta e as pernas cortadas na altura dos joelhos. Havia uma mecha de cabelos humanos enrolada em sua cintura. Muffin pulou de cima da mesa e foi farejar a imagem. Pareceu considerá-la bem interessante. Não tem nada aqui, concluiu Carter. E o que você quer encontrar? Temos cera, papiro higiênico e uma estátua horrorosa. Alguma coisa que explique o que aconteceu com o papai, como o trazemos de volta. Quem era aquele homem de fogo que ele invocou? Eu levantei a estátua de cera. Você ouviu, sujeitinho? Conte tudo que sabe. Eu só estava brincando, mas o homem de cera tornou-se macio e quente como carne e ele disse: eu respondo ao chamado. Eu gritei e deixei a estátua cair de cabeça na mesa. Bem, quem pode me criticar por isso? Ai! Exclamou ele. Muffin se aproximou para cheirá-lo e o homenzinho começou a xingar em outro idioma, provavelmente egípcio antigo. Ao perceber que não surtia efeito, ele gritou em inglês: sai daqui, eu não sou um rato. Eu peguei Muffin e a coloquei no chão. O rosto de Carter estava caído e pálido, tanto quanto do homenzinho. E o que você é? Indagou ele. Eu sou um Shabbat. É claro. A estátua esfregou a cabeça amassada e ainda parecia um pouco disforme, mas agora tinha vida. O mestre me chama de Dog Boy. Embora eu considerasse esse nome super ofensivo. Menino de massa? Não. Pode me chamar de Força Suprema que esmaga seus inimigos? Tudo bem, Dog Boy, respondi. Ele me olhou de cara feia, eu acho, embora fosse difícil ter certeza com aquele rosto estragado. Não deveria ter me despertado. Só o mestre é capaz disso. O mestre é meu pai, deduzi. É, Julius Kane? Ele mesmo, resmungou o Dog Boy. Satisfeita? Já cumpri meu dever. Carter me olha perplexo, confuso, mas eu achava que estava começando a entender. Então, Dog Boy, eu me dirigi ao boneco falante. Você foi despertado quando eu peguei e dei uma ordem direta? Conte tudo que sabe, certo? Dog Boy cruzou os braços roliços. Agora você está só brincando comigo? É claro que é isso. Só o mestre deveria ser capaz de me despertar, aliás. Não sei como você conseguiu, mas ele fará em pedacinhos quando descobrir. Carter tossiu para chamar a atenção. Dog Boy, o mestre é nosso pai.
e ele está desaparecido. Foi mandado para um lugar desconhecido por algum tipo de magia e precisamos da sua ajuda. O mestre desapareceu? Dogboy sorriu e era um sorriso tão largo que tive a impressão de que seu rosto se rasgaria no meio. Finalmente livre. Até qualquer dia, idiotas. Ele tentou correr para a ponta da mesa, mas esqueceu que não tinha pés. Caiu de cara na madeira e começou a rastejar para a beirada, usando as mãos. Livre! Livre! O homenzinho conseguiu percorrer mais 2 centímetros antes que eu pegasse e jogasse dentro da caixa mágica de papai. Dogboy tentou sair, mas a caixa era alta demais para ele alcançar a beiradinha. Imaginei se já havia sido escolhido por isso. Preso! Gritou ele. Preso! Ah, cala a boca, ordenei. Agora sou eu a sua mestra e você vai responder às minhas perguntas. Carter levantou uma sobrancelha. E desde quando você está no comando? Bem, eu que fui capaz de ativá-lo. Você está brincando. Ignorei meu irmão, o que era um de muitos dos meus talentos. Agora, Dogboy, em primeiro lugar, o que é um Shabit? Você vai me tirar da caixa se eu disser? Você tem que me dizer. E não, eu não vou. Ele suspirou. Shabit significa aquele que responde. Como poderia lhe dizer até mais dos estúpidos dos escravos? Carter estalou os dedos. Agora eu lembro. Os egípcios moldavam bonecos de cera ou argila, criados para fazer todo tipo de trabalho que pudesse imaginar no pós-vida. Eles deviam ganhar vida quando os mestres os chamassem. E assim, a pessoa morta poderia, digamos, chutar o balde e relaxar, enquanto o Shabit fazia todo o trabalho para ela para toda a eternidade. Primeiro, respondeu Dogboy irritado. Isso é típico dos humanos. São preguiçosos e querem descansar enquanto nós fazemos tudo. Segundo, o trabalho na pós-vida é só uma das funções de um Shabit. Também éramos usados pelos magos para várias coisas em vida, porque os magos seriam totalmente incompetentes sem nós. Terceiro, se sabe de tudo isso, por que está me perguntando? Por que papai cortou as pernas e deixou só a boca? Indaguei. Dogboy cobriu a boca com as mãozinhas. Muito engraçado. Ameaçar a estátua de cera. Valentona. Ele cortou as minhas pernas para que eu não fugisse, nem ganhasse vida com a minha forma perfeita e tentasse matá-lo, naturalmente. Os magos são muito maus. Eles alejam as estátuas para poder controlá-las. Tem medo de nós. Você tentaria matá-lo ou ganhar vida se ele tivesse te mantido perfeito? Provavelmente, admitiu o Dogboy. Terminamos? Não estamos nem na metade. O que aconteceu ao nosso pai? Dogboy deu de ombros. Como posso saber? Mas notei que a varinha e o cajado não estão na caixa. Não, confirmou Carter. O cajado, aquela coisa que transformou em uma cobra, foi incinerado. E a varinha é aquela coisa que parece um bumerangue? Aquela coisa que parece um bumerangue? Deus do Eterno Egito, você é burro. É claro que aquilo é uma varinha. Foi destruída, anunciei. Como? Quis saber Dogboy. Carter contou a ele a história. Eu não sabia se era uma boa ideia, mas deduzi que a estátua de 10 centímetros de altura não podia fazer muito mal. Isso é maravilhoso! Gritou o Dogboy. Por quê? Perguntei. Papai está vivo? Não! A estátua exclamou. É quase certo que esteja morto. Os 5 deuses dos dias do demônio liberados, maravilhoso! E qualquer um que se relaciona com o Lorde Vermelho... Ei, espera aí! Interrompi. Ordeno que me diga o que aconteceu. Dogboy riu. Sou obrigada a dizer apenas o que eu sei. Palpites e adivinhações são uma tarefa completamente diferente. Declaro minha obrigação cumprida. Com isso, ele voltou a ser um boneco de cera inanimado. Ei, espere! Eu o peguei e sacudi. Conte-me quais são seus palpites. Nada aconteceu. Talvez ele tenha um relógio, opinou Carter. Um time, entende? Tipo, só uma vez por dia, ou então você o quebrou. Carter, diga alguma coisa útil. O que fazemos agora? Ele olhou para as 4 estátuas de cerâmica em seus pedestais. Talvez... outros Shabits? Vale a pena tentar. Se as estátuas eram aquelas que respondem, não eram mais eficientes. Tentamos segurá-las enquanto dávamos ordens, mas eram pesadas demais. Tentamos apontar para elas e gritar, tentamos pedir com educação, mas elas não fizeram resposta alguma. Fiquei tão frustrada, me senti
uma vontade de usar um radi contra elas, transformá-las em milhões de pedacinhos, mas ainda estava muito faminta e cansada e tinha a sensação de que o encantamento não ia fazer bem à minha saúde. Finalmente decidimos verificar os compartimentos nas paredes. Dentro de cada cilindro havia um rolo de papiro. Alguns pareciam novos, outros davam a impressão de ter milhares de anos. Cada recipiente tinha um rótulo com hieróglifos e, infelizmente, palavras em inglês. O livro da vaca sagrada. Carter leu um deles. Que tipo de nome é esse? O que você tem aí? Um texugo sagrado? Não, respondi. O livro da morte de Apófis. Muffy miou no canto. Quando olhei na direção da gata, ela estava com a cauda arrepiada. Qual o problema? Perguntei. Apófis era uma cobra gigantesca, um monstro, murmurou Carter. Ele era má notícia. Muffy se virou e correu para a escada de volta para o grande salão. Ah, gatos, não se pode contar com eles. Carter abriu outro pergaminho. Cede, veja isso. Ele havia encontrado um papiro não muito longo, e boa parte do texto dizia ser composta de linhas e de hieróglifos. Consegue ler isso? Perguntou ele. Estudei os sinais intrigada, e o estranho é que eu não conseguia ler nada daquilo, exceto por uma linha no alto. Só a parte que deve ser o título diz Sangue da Grande Casa. O que significa? Grande casa? Resmungou Carter. Como essa palavra soa em egípcio? Per-hor. Ah, é faraó, não é? Mas pensei que faraó fosse um rei. E é? Confirmou Carter. Isso significa literalmente grande casa, como a mansão de um rei. É mais ou menos como se referia ao presidente dos Estados Unidos dizendo Casa Branca. Portanto, o significado mais provável aqui deve ser sangue dos faraós, todos eles, a linhagem completa de todas as dinastias, não só de um homem. E o que me interessa o sangue dos faraós? E por que não consigo ler o restante? Carter olhou para as linhas. De repente arregalou os olhos. São nomes. Veja, estão todos escritos dentro de cartuchos. Como é? Perguntei, achando que cartucho soava como uma palavra muito grosseira. Eu me orgulhava de conhecê-las. Os círculos, explicou Carter, simbolizam cordas mágicas. Deve proteger essa pessoa da magia ruim. Ele me encarou. E também, possivelmente, de outros magos que tentam descobrir esses nomes. Ah, você é maluco. Mas olhei para as linhas e entendi o que ele queria dizer. Todas as outras palavras estavam protegidas por cartuchos, e eu não conseguia entender o que significavam. Cede. Carter me chamou com um tom urgente. Ele apontou para um cartucho bem no final da lista, a última linha de que parecia ser uma lista detalhada de milhares. Dentro do círculo havia 2 símbolos simples, um cesto e uma onda. K-N. Anunciou Carter. Esse eu conheço. É o nosso nome. Kane. Faltam algumas letras, não? Carter balançou a cabeça. Normalmente, os egípcios não escreviam vogais, só consoantes. Você deve deduzir o som da vogal analisando o contexto. Ai, eles realmente eram doidos. Então, isso pode ser Cana ou Caon. Pode ser, concordou Carter. Mas é o nosso nome, Kane. Uma vez pedi a papai que o escrevesse com hieróglifos, e foi exatamente isso que ele desenhou. Mas por que estamos na lista? E o que é sangue dos faraós? Senti um arrepio gelado na nuca. Lembrei que a morte tinha dito sobre os 2 lados da nossa família serem muito antigos. Carter me encarou e sua expressão sugeria que ele estava pensando mesmo. Ah, de jeito nenhum. Deve ser alguma brincadeira. Ele concordou comigo. Ninguém guarda registros familiares tão antigos. Engoli uma vez, sentindo minha garganta tão seca de repente. Muitas coisas estranhas estavam acontecendo conosco no último dia, mas só quando vi o nosso nome no pergaminho, comecei finalmente a acreditar em toda aquela loucura egípcia, que parece que tudo era real. Deuses, magos, monstros, e nossa família no meio disso. Desde o café da manhã, quando me ocorreu a ideia de que papai podia estar tentando trazer mamãe de volta do mundo dos mortos, uma emoção horrível tentava se apoderar de mim. E não era medo. Sim, a ideia toda era sinistra, muito mais mórbida do que o altar que meus avós mantinham para a mamãe no armário do corredor. E sim, eu já disse que tento não viver no passado e que nada poderia mudar o fato de minha mãe estar morta. Mas eu sou uma mentirosa. A verdade é que tenho um sonho desde os 6 anos, ver mamãe novamente. Conhecê-la de fato, conversar com ela, ir às compras.
Fazer qualquer coisa. Simplesmente estar com ela para ter uma lembrança mais clara ao que me apegar. O sentimento que eu tentava ignorar era a esperança. Sabia que Carter caminhava para um sofrimento colossal. Mas, se fosse realmente possível trazê-la de volta, eu explodiria quantas pedras de roseta fossem necessárias para isso. Ei, vamos continuar olhando? Sugeri. Depois de mais alguns minutos, encontrei uma imagem de alguns deuses com cabeças de animais. 5, enfileirados, com uma mulher estrelada debruçada sobre eles numa atitude de proteção, como um guarda-chuva. Papai tinha libertado 5 deuses. Carter, o que é isso então? Ele se aproximou para olhar seu rosto e começou a se iluminar. É isso! Anunciou. Os 5 e aqui em cima a mãe deles, Nut. Eu ri. Uma deusa chamada Nut? O sobrenome é Casey, sabe? Nut Casey. Maluca, em inglês. Eu sei o que quer dizer. Muito engraçado. Mas Carter não estava rindo. Ela era a deusa do céu. Meu irmão apontou para o teto pintado, para a mulher com a pele azul salpicada de estrelas, como a do pergaminho. E o que você sabe sobre ela? Perguntei. Carter estava ainda mais sério. Alguma coisa sobre o dia dos demônios. Tinha a ver com o nascimento desses 5 deuses. Mas papai me contou essa história há muito tempo. Esse pergaminho inteiro foi escrito em hierático, eu acho. É como uma letra cursiva dos hieróglifos. Consegue ler? Fiz não com a cabeça. Aparentemente, minha insanidade particular só se aplicava aos hieróglifos normais. Gostaria de encontrar a história em inglês, confessou Carter. Ouvimos um estalo atrás de nós. A estátua de argila, aquela que tinha as mãos vazias, desceu do pedestal e caminhava em nossa direção. Carter e eu nos apressamos para sair do caminho e a estátua passou direto por nós. Retirou um cilindro de seu cubículo e a entregou a Carter. É um Shabbat, arrisquei. Um bibliotecário de argila. Carter engoliu em seco com nervosismo e pegou o cilindro. Obrigado. A estátua marchou de volta para o seu pedestal, subiu e readquiriu a consistência de argila. Imagine! Olhei para o Shabbat. Sanduíches e fritas, por favor. Infelizmente, nenhuma das estátuas se moveu para me servir. Talvez não fossem permitidos alimentos de biblioteca, né? Carter destampou o cilindro e desenrolou o papiro contido nele. Ele suspirou aliviado. A versão em inglês. Enquanto li o texto, sua expressão ia se tornando cada vez mais carregada. Você parece não estar feliz, comentei, porque agora eu me lembro da história. Os 5 deuses. Se papai realmente os libertou, essa não é uma boa notícia. Espere aí, comece do início. Carter respirou fundo. Tudo bem. A deusa do céu, Nut, era casada com o deus da terra, Geb. O cara no chão? Batia o pé em cima do grande homem verde como um rio, montanhas e florestas espalhadas pelo corpo. Isso mesmo, confirmou Carter. Geb e Nut queriam ter filhos, mas o rei dos deuses, Ra, rei Sol, conhecia aquela profecia ruim sobre um filho de Nut. Filho de Nut, ri. Tá, desculpa, continue. Um filho de Geb e Nut, que um dia substituiria Ra como rei. Então, quando Ra soube que Nut estava grávida, ficou maluco. Ele proibiu de ter filho em qualquer dia ou noite do ano. Cruzei os braços. E daí? Teve de ficar grávida para sempre? Isso é terrível, cruel. Carter balançou a cabeça. Nut encontrou uma solução. Ela propôs um jogo de dados com o deus da lua, Khonsu. Cada vez que Khonsu perdia, tinha de dar a Nut um pouco de sua luz. Ele perdeu tantas vezes que Nut ganhou o luar suficiente para criar 5 novos dias e os colocou no final do ano. Pare! Eu me irritei. Primeiro, como se pode jogar apostando a lua? E mesmo que isso fosse possível, como se pode usar a luz da lua para criar dias extras? É uma história, Carter protestou. Enfim, o calendário egípcio tinha 360 dias por ano. Como são 360 graus de um círculo, Nut criou 5 dias e os acrescentou no final do ano. Dias que não faziam parte do calendário regular. Os dias do demônio. Então, o mito explica por que o ano tem 365 dias e suponho que ela teve seus filhos durante esses 5 dias. Carter confirmou. Um filho por dia.
E eu pergunto de novo, como é possível ter 5 filhos seguidos, um em cada dia? Eles são deuses, explicou Carter. Podem fazer esse tipo de coisa. Ah, faz tanto sentido para mim como um nome inútil. Ah, mas por favor, continue. Muito bem. Quando Ra descobriu, ficou furioso, mas era tarde demais. As crianças já tinham nascido, seus nomes eram Osíris. Papai estava atrás desse. Horus, Sete, Ísis e Néftis. Eu sempre esqueço essa. E o Homem de Fogo no museu disse que nosso pai havia liberado os 5. Exatamente. E se estavam aprisionados juntos e papai não sabia disso, eles nasceram juntos. Então, talvez tivessem de ser chamados de volta ao mundo juntos. Aconteceu que um desses sujeitos, Sete, era muito mau. Era o vilão da mitologia egípcia, o deus do mal. O caos das tempestades no deserto. Aí eu me arrepiei. É possível que ele tivesse alguma coisa a ver com fogo? Carter apontou uma das figuras no desenho. O deus tinha a cabeça de animal, mas eu não conseguia determinar que animal era aquele. Cachorro, tamanduá, coelhinho do mal. O que quer que fosse, seus cabelos e suas roupas eram vermelho vivo. O Lorde Vermelho, concluí. Cede, ainda tem mais. Carter me avisou. Aqueles 5 dias, os dias do demônio, eram dias de má sorte no Egito Antigo. Era preciso tomar cuidado, usar amuleto e não fazer nada de mais importante ou perigoso nesses dias. E no British Museum, papai disse a Sete, os dias do demônio, eles o deterão antes que o fim chegue. Não pode estar pensando que ele se referia a nós, respondi. Nós precisamos deter esse tal de Sete? Carter assentiu. E se os últimos 5 dias do nosso ano ainda são conhecidos como os dias dos demônios egípcios, começam em 27 de dezembro, depois de amanhã. O Shabde parecia olhar para mim com uma grande expectativa, mas eu não tinha a menor ideia do que eu deveria fazer. Dias do demônio e Deus coelhinhos do mal. Se eu ouvisse mais alguma coisa inacreditável na minha cabeça, eu tenho certeza que ela explodiria. E o pior disso, uma voz insistente no fundo da minha cabeça ficava repetindo: não é impossível. Para salvar papai, precisamos derrotar Sete. Como se isso fosse um item em minha lista de tarefas para fazer antes do Natal. Ver papai titicado, desenvolver poderes estranhos, titicado, derrotar um dos deuses diabólicos do caos, titicado. E a ideia toda era muito maluca. De repente, houve um estrondo como se algo quebrasse no grande salão. Khufu começou a gritar assustado. Carter e eu nos entreolhamos. Depois, corremos para a escada. Capítulo 8. Muffin brinca com lâminas. Cede. Nosso babuíno estava ficando completamente... Ai, deusa do céu! Ou seja, maluco. Ele corria de coluna em coluna, pulando pelos balcões, derrubando vasos e estátuas. Correu de volta às janelas da varanda, olhou para fora por um momento e retornou à correria frenética e barulhenta. Muffin também estava na janela em posição de ataque e balançava a cauda lentamente, como se perseguisse um pássaro. Talvez seja só um flamingo, sugeri esperançosa, mas não sei se Carter me ouviu, com o babuíno gritando daquele jeito. Corremos para a porta de vidro. No início eu não vi problema algum, mas de repente a água explodiu da piscina e meu coração quase saltou do peito. 2 criaturas enormes, que não eram flamingos definitivamente, lutavam contra nosso crocodilo, Felipe da Macedônia. Eu não consegui identificar o que elas eram, mas Felipe lutava sozinho, eram 2 contra 1. Eles desapareceram sobre as águas borbulhantes e Khufu voltou a correr pelo grande salão, batendo na própria cabeça com a caixa vazia de cheiros. O quê? Devo dizer, não era muito útil. Pescoços longos, disse Carter incrédulo. Cede, você viu aquelas coisas? Eu não consegui encontrar uma resposta. Então, uma das criaturas foi jogada para fora da piscina. Ela bateu contra a porta bem na nossa frente e eu pulei de trás assustada. Do outro lado do vidro estava o animal mais aterrorizante que eu já tinha visto. Seu corpo era como de um leopardo, estilo forte e com manchas douradas. Mas o pescoço não tinha nada. Era verde, coberto por escamas e tinha no mínimo o mesmo comprimento do corpo. A cabeça era de gato, mas não era um gato normal. Quando virou de olhos vermelhos e brilhantes para nós, ele urrou, mostrando uma língua bífida e presas de onde pingava um veneno verde. Percebi que minhas pernas tremiam e eu estava soltando um gemidinho indigno. O gato serpente pulou na piscina novamente para ajudar o companheiro a espancar Felipe, que se virou e atacou, mas parecia incapaz de ferir os oponentes.
Precisamos ajudar o Felipe, gritei. Eles vão matá-los. Estendi a mão para a maçaneta da porta, mas Muffin rosnou para mim. Cede, não, você ouviu a Moss. Não podemos de jeito nenhum abrir as portas. A casa é protegida por magia. Felipe vai precisar vencê-los sozinhos. Mas se ele não conseguir? Felipe! O velho crocodilo se virou por um segundo, seus olhos rosados de réptil se detiveram em mim, como se ele pudesse sentir minha preocupação. Depois, os gatos serpentes morderam a parte inferior da sua barriga e Felipe se ergueu de um jeito que só a ponta de sua cauda continuou em contato com a água. Seu corpo começou a brilhar. Um som abafado tomou conta de tudo, como se alguém ligasse um motor de avião. Quando desceu, Felipe aterrissou na varanda com todo o seu peso. A casa inteira tremeu. Rachaduras surgiram no concreto lá fora e a piscina foi dividida ao meio, enquanto o outro lado da varanda desmoronava no vazio. Não! Gritei, mas a beirada da construção se soltou do restante, arremessando Felipe e os dois monstros para o rio East. Meu corpo todo começou a tremer. Ele se sacrificou. Matou os monstros. Cede. A voz de Carter era fraca. E se ele não tiver conseguido? E se eles voltarem? Não diga isso! Eu os reconheci, Cede. Aquelas criaturas. Venha. Para onde? Perguntei, mas ele já corria de volta à biblioteca. Carter se aproximou do Chabit que nos ajudara antes. Traga-me... como é o nome? Do quê? Uma coisa que papai me mostrou. É um grande prato de pedra ou algo parecido. Tem uma imagem do faraó. O homem que uniu o Alto e o Baixo Egito em um só reino. O nome dele... Seus olhos se iluminaram. Narmer. Traga-me o prato de Narmer. Nada aconteceu. Não! Decidiu Carter. Não era um prato. Era uma daquelas coisas que contém tinta, uma paleta. Tragam-me a paleta de Narmer. O Chabit de mãos vazias não se moveu. Mas do outro lado da sala, a estátua com um gancho ganhou vida. Saltou do seu pedestal e desapareceu numa nuvem de poeira. Um instante depois, apareceu sobre a mesa. A seus pés havia um fragmento triangular e uma pedra cinza, com a forma de um escudo e o comprimento do meu antebraço. Mais ou menos. Não, protestou Carter. Estou falando da imagem dele. Ai, que maravilha. Este deve ser o artefato verdadeiro. Ai, o Chabit deve ter roubado da peça do Museu do Cairo. Precisamos devolvê-la. Espere, interrompi. Podemos dar uma olhada. A superfície da pedra era entalhada com um desenho de um homem batendo no rosto de outro com o que parecia ser uma colher. Aquele é Narmer, com a colher, deduzi. Está nervoso porque o outro cara roubou seu cereal matinal? Carter balançou a cabeça. Ele está dominando os inimigos e unificando o Egito. Vê o chapéu? Aquela coroa do Baixo Egito, antes da união dos dois países. Aquilo parece um pino de boliche. Você é impossível. Ele é parecido com o papai, não é? Cede, isso é sério. Eu tô falando sério. Olha o perfil do desenho. Carter decidiu me ignorar. Ele examinava a pedra como se tivesse medo de tocá-la. Preciso ver do outro lado, mas não quero virá-la, poderia danificar. Eu agarrei a pedra e virei. Cede! Podia ter quebrado o artefato. Para que isso serve? Um encantamento que conserta as coisas, lembra? Examinamos a parte de trás da pedra e eu tive que reconhecer que estava impressionada com a memória de Carter. 2 gatos monstros ocupavam o centro da paleta, o pescoço entrelaçado. Do outro lado, homens egípcios com cordas tentavam capturar as criaturas. O nome é Serpopardos, informou Carter. Serpentes leopardo. Fascinante, respondi. Mas o que são Serpopardos? Ninguém sabe exatamente. Papai achava que fossem criaturas do caos, sinal de problemas, e eles existem desde sempre. Essa pedra é um dos artefatos mais antigos do Egito. As imagens foram entalhadas há 5.000 anos. Então, por que os monstros de 5.000 anos estão atacando a nossa casa? Ontem à noite, em Fênix, o Homem de Fogo ordenou que seus servos nos capturassem. Ele disse que os pescoços longos deveriam ser enviados primeiro. Senti um gosto metálico na minha boca e lamentei ter mascado meu último chiclete. Bem, para nossa sorte, eles estão no fundo do East. Nesse momento, Khufu entrou correndo na biblioteca, gritando e batendo com a mão na cabeça. Eu não devia ter dito isso. Carter mandou um Chabit devolver a paleta de Narmer e a estátua e o artefato desapareceram. Então,
Seguimos o babuíno escadaria acima. Os serpopardos estavam de volta, e pelo molhado e brilhante, deve ter sido tudo isso depois do mergulho no rio. E não estavam felizes. Andavam agitados pela amurada quebrada na varanda, os pescoços de cobra ainda de um lado para o outro como se farejassem as portas, procurando uma entrada. Eles cuspiram veneno que fervia e borbulhava sobre o vidro. As línguas bífidas entravam e saíam da boca. Ah! Hi! Kufu pegou o Muffin, que estava sentado no sofá, e me ofereceu a gata. Eu não creio que isso possa ajudar, comentei. Ah! Kufu insistiu. Muffin não terminava em ó. Por isso deduzi que Kufu não estava sugerindo que eu fizesse um lanche. Mas eu não sabia o que ele pretendia. Peguei a gata só para fazê-lo ficar quieto. Uiau! Muffin olhava para mim. Vai ficar tudo bem, prometi, tentando não soar apavorada. A casa é protegida por magia. Os cepopardos estavam agora na porta à esquerda e farejavam a maçaneta como se fosse algo de grande interesse. Não está trancada? Perguntei. Os dois monstros bateram os focinhos correndo sobre o vidro. A porta estremeceu e hieróglifos azuis brilharam pelo bracelete, mas era uma luz pálida. Eu não estou gostando disso, resmungou Carter. Rezei pelos monstros do rio para que eles desistissem. Ou por Filipe da Macedônia, para que ele escalasse o paredão e de volta à varanda. Ei, crocodilos escalam? E continuasse aquela luta. Mas os monstros bateram novamente com a cabeça contra o vidro. Dessa vez, surgiram rachaduras. Os hieróglifos azuis tremularam e sumiram. Ah! Kufu gritou. Ele apontava de maneira vaga para a gata. Talvez eu deva tentar o encantamento Hadi, sugeri. Carter balançou a cabeça. Você quase desmaiou de abrir a porta. Não quer que desmaie ou que aconteça algo pior se fizer esse encantamento? Mais uma vez, meu irmão me surpreendeu. Ele puxou uma espada esquisita de um dos expositores que Amos mantinha nas paredes. A lâmina tinha uma estranha curvatura em forma de lua crescente e não parecia nada prática. Ei, você não está falando sério, tá? A menos que você tenha uma ideia melhor. Estamos aqui, eu, você, um babuíno contra aquelas coisas. Tenho certeza que Carter tentava mostrar-se corajoso à sua maneira, extremamente covarde. Mas ele tremia muito mais do que eu. Se alguém ali corria risco de desmaiar, esse alguém era ele. E eu não gostava de pensar em ver meu irmão caindo com aquele objeto cortante nas mãos. Os cepopardos investiram uma terceira vez e a porta cedeu. Recuamos até os pés da estátua de Todd, e quando vimos as criaturas invadirem um grande salão, Kufu arremessou sua bola de basquete. Que quicou inofensiva na cabeça do primeiro monstro. Depois, ele mesmo se lançou contra o cepopardo. Kufu, não! Gritei, mas o babuíno já cracava os dentes no pescoço do monstro. O serpopardo se debatia tentando mordê-lo. Kufu soltou para longe, mas o monstro era rápido. Ele usou a cabeça como um bastão e atingiu o pobre Kufu ainda no ar, jogando-o contra uma porta destruída por cima da varanda em ruínas, diretamente para o vazio. Eu queria chorar, mas não tinha tempo para isso. Os serpopardos se aproximavam de nós. Fugir deles era impossível. Carter ergueu a espada, apontei a mão para o primeiro monstro e tentei pôr em prática o Hadi, mas a minha voz estava presa na garganta. Muffin miou com mais insistência. Por que a gata continuava aninhada no meu braço em vez de fugir aterrorizada? Então, lembrei algo que Amos dissera. Muffin vai protegê-los. Era isso que Kufu tentava me lembrar? Parecia impossível, mas eu gaguejei. Muffin, ordeno que nos proteja. Eu a joguei no chão. Por um momento, o pingente socoleira pareceu brilhar. Depois, a gata curvou-se preguiçosa, sentou-se e começou a lamber uma pata dianteira. Bem, francamente, o que eu esperava? Heroísmo? Os dois monstros de olhos vermelhos mostraram suas presas. Eles levantaram a cabeça e se prepararam para atacar. E uma explosão de ar seco eclodiu na sala. Foi uma explosão tão forte que Carter e eu caímos no chão e os cepopardos cambalearam e recuaram. Eu me levantei e percebi que o centro da explosão havia sido Muffin. Minha gata não estava mais ali. No lugar dela havia uma mulher, pequena e ágil como uma ginasta. Seus cabelos negros estavam presos em um rabo de cavalo. Ela vestia um macacão muito justo de pele de leopardo e tinha um pingente de Muffin no pescoço. Ela se virou, sorriu para mim e seus olhos ainda eram de gata, amarelo com pupilas negras e felinas. Finalmente! Ela me criticou.
Os sepalpardos se recuperaram do susto e investiram contra a mulher-gato. As cabeças das bestas se moviam numa velocidade fabulosa. Era de se esperar que rasgassem Ana no meio, mas a mulher-gato saltou para o lado, deu 3 piruetas no ar e aterrissou depois deles empoleirada no seu console de lareira. Ela flexionou os pulsos e 2 lâminas enormes brotaram das mangas da sua roupa. Ha! Diversão! Os monstros atacaram. Ela se jogou entre os dois, movendo-se e esquivando-se com uma incrível agilidade, deixando-se investir no vazio, enquanto ia entrelaçando o pescoço de um no outro. Quando ela se afastou deles, os sepalpardos estavam enroscados. Quanto mais se debatiam, mais o nó apertava. Eles se moviam para frente e para trás, batendo nos móveis e rugindo com frustração. Pobrezinhos, murmurou a mulher-gato. Deixem-me ajudar. As lâminas cintilaram, as 2 cabeças de monstro caíram no chão dos pés dela. Os corpos tombaram e se dissolveram numa enorme pilha de areia. Ah, meus brinquedinhos se foram, disse a mulher em tom triste. Do pó vieram, ao pó retornaram. E olhou para nós e as lâminas sumiram dentro de suas mangas. Carter, Sadie, precisam sair daqui. O pior ainda está por vir. Carter quase sufocou com a própria voz. Pior? Quem? Como? O quê? Tudo a seu tempo. A mulher alongou os braços para cima da cabeça com uma grande satisfação. Ai, é tão bom estar novamente na forma humana. Agora, Sadie, pode abrir a porta para o Duat, por favor? Eu pisquei. Ah, não. Quer dizer, eu não sei como você... como é que faz isso? A mulher estreitou os olhos, claramente desapontada. Que vergonha. Vamos precisar de mais poder, então. Um obelisco. Mas fique em Londres, protestei. Não podemos. Ah, mas há um próximo, no Central Park. Eu tento evitar Manhattan, mas estamos em uma emergência. Vamos simplesmente passar por lá e abrir um portal. Um portal para onde? Eu quis saber. E quem é você? E por que você é minha gata? A mulher sorriu. Por ora, só precisamos de um portal para escapar do perigo. E com relação a quem eu sou, meu nome não é Muffin, é Bastet. Bastet, interrompeu Carter. Seu pingente é o símbolo de Bastet, deusa dos gatos. Pensei que fosse só um enfeite, mas você... É você, não é? Muito bem, Carter. Bastet sorriu. Agora vamos, temos que sair daqui enquanto ainda podemos escapar vivos. Capítulo 9. Fugimos de 4 caras de saia. Carter. Ah, então tá. Nossa gata é uma deusa. Mais alguma novidade? Ela não nos deu muito tempo para pensar nisso. Bastet ordenou que eu fosse à biblioteca pegar um kit de magia de papai. E quando voltei, ela estava discutindo com Sadie sobre Khufu e Felipe. Precisamos procurá-los, insistia Sadie. Eles vão ficar bem, retrucou Bastet. Mas nós não ficaremos tão bem se não sairmos daqui agora. Eu levantei a mão. Ah, com licença, senhorita Lady Deusa. Amos nos disse que a casa era segura? Bastet riu com ironia. Ah, Carter, as defesas foram derrubadas com grande facilidade. Alguém as sabotou. O que quer dizer? Quem? Só um mago da casa seria capaz disso. Outro mago? Perguntei. Por que outro mago iria querer sabotar a casa de Amos? Ah, Carter, Bastet suspirou. Tão jovem, tão inocente. Os magos são criaturas diabólicas. Pode haver 1 milhão de razões para um deles atacar o outro pelas costas. Mas não temos tempo para discuti-los agora. Vamos sair daqui. Ela nos segurou pelo braço e nos levou para a porta da frente. Havia guardado as lâminas as unhas ainda eram garras afiadas e feriam minha pele. Assim que saímos, o vento gelado fez meus olhos doerem. Descemos uma longa escada de metal até o pátio que cercava a fábrica. A bolsa de trabalho de meu pai pesava em meu ombro, e a espada de lâmina curva que eu levava pendurada gelava minhas costas por cima da roupa de linho. Eu havia suado bastante no ataque dos sepalpardos, e agora tinha a sensação de que o suor se transformava em gelo. Olhei em volta, esperando ver mais alguns monstros, mas o pátio parecia abandonado. Havia pilhas de equipamentos para a construção, máquinas muito velhas e enferrujadas, um rolo compressor, um guindaste, uma bola de demolição e 2 misturadores de cimento. Pilhas de folhas de metal e engradados criavam um labirinto de obstáculos entre a casa e a rua, algumas centenas de metros distantes dali.
Estávamos na metade do pátio quando um gato vira-lata velho e cinzento surgiu no caminho. Uma de suas orelhas havia sido arrancada. O olho esquerdo estava inchado e fechado. A julgar pelas cicatrizes, ele tinha passado a maior parte da vida brigando. Bastard se abaixou e olhou para o gato. Ele a encarava com uma expressão calma. Obrigada, disse ela. O velho gato se afastou na direção do rio. O que foi? Perguntou Ced. Um dos meus súditos oferecendo ajuda. Ele vai espalhar a notícia sobre a nova situação. Em breve, todos os gatos de Nova York estarão em um estado de alerta. Ele está muito machucado, comentou Ced. Se é seu súdito, você não poderia tê-lo curado? E remover suas marcas de honra? As cicatrizes das batalhas de um gato são sua identidade. Eu não poderia fazer isso. De repente, Bastard ficou tensa. Ela nos puxou para trás de uma pilha de caixas de madeira. O que é? Sussurrei. Ela flexionou os pulsos e as lâminas surgiram em suas mãos. Então, espiou por cima das caixas, todos os músculos do seu corpo tremendo. Tentei enxergar o que ela estava vendo, mas não havia nada exceto a velha bola de demolição no guindaste. A boca de Bastard se contraíra de agitação. Seus olhos ficaram fixos na imensa bola de metal e eu já tinha visto gatinhos com essa atitude quando perseguiam ratos de brinquedo, fios de lã ou bolas de borracha. Bolas? Não. Bastard era uma deusa muito antiga. Ela não podia... Pode ser isso. Ela se moveu. Fiquem muito, muito quietos. Não tem ninguém ali, sussurrou Ced. Comecei a dizer. Bastard saltou por cima das caixas, ela voou uns 9 metros, as lâminas cintilando, e aterrissou na bola de demolição com tamanha força que arrebentou a corrente. A deusa dos gatos e a grande esfera de metal caíram no chão e seguiram rolando pelo pátio. Uau! Bastard miou. A bola de metal rolou por cima dela, mas não pareceu ter efeito nenhum. Não se feriu. Saltou novamente. As lâminas cortavam o metal como se fosse argila molhada. Em segundos, a bola de demolição foi reduzida a um amontoado de sucata. Bastard guardou as armas. Agora estamos seguros. Ced e eu nos entreolhamos. Você nos salvou de uma bola de metal, constatou Ced. Nunca se sabe, respondeu Bastard. Ela podia ser hostil. Foi então que um boom sacudiu o chão. Olhei para a mansão. Línguas de fogo azul brotavam das janelas mais altas. Vamos, disse Bastard. Nosso tempo acabou. Pensei que ela fosse nos transportar usando magia, talvez, ou chamaria um táxi, pelo menos, mas Bastard tomou emprestado um Lexus prateado conversível. Ah, sim, ronronou ela. Gosto deste. Venham, crianças. Mas ele não é seu, lembrei. Meu querido, eu sou uma gata. Tudo o que eu vejo é meu. Ela tocou a ignição e o lugar onde colocaria a chave brilhou. O motor começou a ronronar. Não, Ced, não como um gato, como um motor. Bastard, chamei. Você não pode... Ced me deu uma cotovelada. Mais tarde pensaremos em um jeito de devolver o carro, Carter. Mas agora estamos em uma emergência. Ela apontou para a mansão. Chamas azuis e fumaça agora brotavam de todas as janelas. Mas isso não era o mais assustador. Descendo as escadas haviam 4 homens carregando uma grande caixa que parecia ser um caixão maior do que o normal, apoiado em 2 varas longas. Cada homem segurava uma das pontas. A caixa estava coberta por um pano preto e parecia o bastante para 2 corpos, pelo menos. Os 4 homens vestiam apenas saiotes e calçavam sandálias. A pele, acobreada, brilhava ao sol como se fosse metálica. Isso é muito ruim, comentou Bastard. Para o carro, por favor. Eu decidi não fazer perguntas. Ced se acomodou rapidamente no banco da frente, por isso eu pulei para o de trás. Os 4 homens metálicos e maléficos carregavam a caixa pelo pátio, aproximando-se de nós a uma velocidade inacreditável. Antes mesmo que eu tivesse tempo de afivelar o cinto de segurança, Bastard pisou no acelerador. Cruzamos as ruas do Brooklyn, costurando entre outros carros do jeito sei lá, parecia um jeito insano de andar, passando por cima de calçadas, quase atropelando os pedestres assustadores. Bastard dirigia com reflexos que eram bem felinos. Qualquer ser humano que tentasse dirigir naquela velocidade já teria se envolvido em dúzias de acidentes, mas ela conseguiu chegar inteira à ponte Williamsburg. Eu tinha certeza de que havíamos despistado um dos nossos perseguidores.
Mas quando olhei para trás, os 4 homens com a caixa também se moviam pelo tráfego intenso. Eles pareciam correr num ritmo normal, mas ultrapassavam os carros que estavam a 75 km por hora. Seus corpos eram imagens borradas, como as de um filme antigo, como se eles estivessem fora de sincronia com o tempo real. O que é aquilo? Perguntei. São mais chaves? Não, são carregadores. Bassett olhou para o retrovisor. Foram invocados do Duat e não vão parar até encontrarem suas vítimas e jogarem-nas na liteira. Onde? Sed interrompeu. Naquele caixão enorme, explicou Bassett. É uma espécie de meio de transporte. Os carregadores pegam alguém, espancam até deixá-lo inconsciente, jogam lá dentro e levam de volta para o mestre. Eles nunca perdem de vista uma presa e nunca desistem. Mas o que eles querem conosco? Ah, você não vai querer saber, resmungou Bassett. Acredite em mim. Pensei no homem de fogo em Fênix na noite anterior, como ele havia fitado um dos seus servos. Eu tinha certeza de que não queria encontrá-lo na frente mais uma vez. Bassett, chamei. Você é uma deusa. Não pode simplesmente estalar os dedos e desintegrar aqueles caras, ou mover a mão e nos teletransportar para longe daqui? Ah, isso não seria ótimo, mas meu poder nesse hospedeiro é limitado. Você se refere a Muffin? Perguntou Sed. Só que você não é mais uma gata. Ah, ela ainda é minha hospedeira, Sed. Minha âncora deste lado do Duat, e não é nada perfeita. Seu pedido de ajuda me permitiu assumir a forma humana, mas só isso já consome muita energia. Além do mais, mesmo quando estou em um hóspede poderoso, a magia de Sete é mais forte que a minha. Poderia, por favor, dizer alguma coisa que eu compreenda? Pedi. Ah, Carter, não temos tempo a perder com uma discussão detalhada sobre os deuses hospedeiros e os limites da magia. Precisamos garantir a segurança de vocês. Bassett pisou fundo no acelerador e atravessou metade da ponte. Quando os carregadores com a liteira corriam atrás de nós, deixaram um borrão na paisagem onde passavam. Mas nenhum automóvel mudava de curso para desviar deles. Ninguém entrava em pânico ou olhava na direção deles. Como as pessoas não enxergam? Elas não percebem que 4 homens de cor de cobre, usando saia e correndo pela ponte, estão com uma caixa preta esquisita? Bassett deu de ombros. Os gatos conseguem ouvir muitos sons que vocês não escutam. Alguns animais enxergam coisas no escuro ultravioleta que são invisíveis para os homens. A magia é similar. Notou a mansão logo que chegou? Bem, não. E você nasceu para a magia, lembrou Bassett. Imagine quanto tudo isso seria difícil para um simples mortal. Eu nasci para a magia? Lembrei que Amós disse que nossa família teria integrado a Casa da Vida por muito tempo e continuei. Se a magia está, digamos, no sangue da família, por que não consegui praticá-la antes? Bassett sorriu pelo retrovisor. Sua irmã entende. As orelhas de Sed ficaram vermelhas. Não, eu não. Ainda não consigo acreditar que você é uma deusa. Todos esses anos você tem comido coisas crocantes e dormido ao meu lado. Eu fiz um acordo com seu pai, respondeu ela. Ele me deixou permanecer no mundo desde que eu assumisse a forma inferior. Uma forma de um simples gato doméstico para protegê-la e cuidar de você. E era o mínimo que eu podia fazer depois que... Bassett olhou e parou de repente. Ela olhava para frente para um para-brisa. É isso, não é? Concluí. Meu pai e minha mãe fizeram algum tipo de ritual de magia na agulha de Cleópatra. Algo deu errado, mamãe morreu e eles libertaram você. Isso agora não é importante. O que é importante é que eu aceitei cuidar de Sed e vou cuidar. Ela estava escondendo alguma coisa, alguma informação. Eu tinha certeza, mas seu tom deixava claro que o assunto estava encerrado. Se vocês, deuses, são tão poderosos e cruéis, por que a Casa da Vida proibiu os magos de invocá-los? Bassett passou para a pista de alta velocidade. Os magos são paranoicos. Sua melhor chance de ficar é aqui comigo. Ficaremos o mais longe possível de Nova York, depois vamos procurar ajuda e desafiar Sed. Que ajuda? Sed quis saber. Bassett ergueu a sobrancelha. Ora, invocaremos mais deuses, é claro. Capítulo 10. Bassett fica verde. Carter. Sed, para com isso. Sim, eu já vou chegar nessa parte. Desculpem, ela fica tentando me distrair, colocando fogo em meu... Deixa pra lá.
Sim, onde eu estava? Ah, tá. Saímos da ponte Williamsburg para Manhattan e seguimos para o norte na rua Clinton. Ainda estão nos seguindo, avisou o Sed. Sim, os carregadores estavam apenas um quarteirão atrás de nós, desviando de carros e pisoteando bancas de bugigangas para turistas nas calçadas. Vamos ganhar tempo. Bastet ronronou no fundo da garganta, o som tão grave e poderoso que me fez ranger os dentes. Ela girou o volante e entrou à direita na East Houston. Olhei para trás, quando os carregadores viraram na mesma esquina. Uma gataria materializou-se em torno deles. Alguns pularam de janelas, outros saíram de becos e ruas estreitas, outros apareciam dos bueiros e todos convergiam para os carregadores, formando uma onda de garras e pelos. Escalando suas pernas de cobre, arranhando suas costas, grudando em seus rostos e fazendo peso sobre suas liteiras. Os carregadores cambalearam e derrubaram a caixa. Eles começaram a espantar os gatos com movimentos aleatórios às cegas. 2 carros tentaram desviar dos animais e se chocaram, bloqueando uma rua inteira. E os carregadores caíram sobre a massa de felinos furiosos. Viramos na FDR Drive e a cena desapareceu de nosso campo de visão. Muito bom! Reconheci. Mas não vai detê-los por muito tempo, observou Bastet, para o Central Park. Bastet parou o Lexus no Metropolitan Museum Art of. Vamos continuar correndo, disse ela. É logo ali, atrás do museu. Quando ela falou em correr, não era só forçar a expressão. Sed e eu tivemos de nos esforçar muito para acompanhá-la. E Bastet nem suava. Ela não parava por causa daqueles pequenos detalhes, como carrinhos de cachorro-quente ou automóveis estacionados. Qualquer objeto com menos de 3 metros de altura era assaltado com facilidade, e nós precisávamos contornar os obstáculos como se fosse possível. Entramos no parque pela East Drive assim que viramos para o norte. O obelisco surgiu diante de nós, com um pouco mais de 20 metros de altura. Parecia uma cópia exata da agulha de Londres. Ficava encravado no alto de uma colina gramada, por isso parecia isolado, algo muito raro no centro de Nova York. Não havia ninguém por perto, exceto 2 corredores que já estavam lá adiante no final da trilha. Eu podia ouvir o tráfego atrás de nós na Quinta Avenida, mas até isso parecia longe. Paramos na base do obelisco. Bastet farejou o ar como se sentisse cheiro de problemas. Assim que fiquei quieto, parado, percebi que fazia muito frio. O sol estava alto, mas o vento atravessava minhas roupas de linho emprestadas. Eu deveria ter vestido alguma coisa mais quente, resmunguei. Um casaco de lã seria ótimo. Não seria, respondeu Bastet examinando o horizonte. Está vestido para a magia. Sed foi sacudida por um arrepio. É preciso congelar para ser mago? Os magos evitam produtos de origem animal, respondeu Bastet distraída. Pelo, couro, lã, tudo isso. A aura residual da vida pode interferir nos encantamentos. Meus coturnos não me atrapalham em nada, comentou Sed. Couro. Bastet constatou com desgosto. Você pode ter uma tolerância maior. Por isso, um pouco de couro não prejudica a sua magia, não sei. Mas roupas de linho sempre foram as melhores e de algodão, matéria-prima vegetal. De qualquer forma, Sed, acho que estamos tranquilos por enquanto. Uma janela de tempo auspicioso começando agora, às 11h30. Mas não vai durar muito. Comece. Sed piscou. Eu? Por que eu? Você que é a deusa. Ah, eu não sou boa com portais, disse Bastet. São gatos. Nós somos protetores. Apenas controlamos as suas emoções. Pânico ou medo podem estragar um feitiço. Precisamos sair daqui antes que Sek invoque os outros deuses para apoiar sua causa. Eu estreitei os olhos. Quer dizer que Sed tem outros deuses do mal, tipo na descagem rápida do seu celular? Bastet olhou para as árvores com um certo nervosismo. Bem e mal podem não ser a melhor maneira de pensar nisso, Carter. Como mago, você deve pensar em termos de caos e ordem. Essas são as 2 forças que podem controlar o universo. E Set lida com o caos. Mas os outros deuses que papai libertou não são do bem? Isis, Osíris, Horus, Neftis? Bastet olhou fixamente para mim. Boa pergunta, Carter. Um gato siamês saiu do meio dos arbustos e correu até Bastet. Eles se olharam por um tempo, depois o siamês fugiu apressado. Os carregadores estão aqui por perto. E, mais alguma coisa, algo mais forte que se aproxima do leste. Acho que o mestre dos carregadores ficou impaciente. Meu coração deu um salto.
Sede está a caminho? Não. Talvez um servo ou um aliado. Meus gatos estão com dificuldade de descrever o que viram. Eu não quero descobrir. Sede, chegou a hora. Concentre-se apenas em abrir a passagem para o Duat. Eu cuido dos inimigos. Magia de combate é minha especialidade. Como que você fez na mansão? Indaguei. Bastard mostrou os dentes pontiagudos. Não, aquilo foi só combate. As árvores se moveram e os carregadores surgiram. O manto que antes cobria a liteira havia sido rasgado pelas garras dos gatos. Os carregadores agora estavam arranhados e cheios de marcas. Um deles mancava o joelho dobrado. O outro tinha um para-choque de automóvel enrolado no pescoço. Os 4 homens metálicos baixaram a liteira cuidadosamente. Olharam para nós e retiraram tacos de madeiras dourados de seus cinturões. Sede, mãos à obra, ordenou Bastard. Carter, pode me ajudar se quiser. A deusa gata mostrou suas lâminas. Seu corpo todo começou a brilhar com uma claridade esverdeada. Uma aura a cercava, crescente, como uma bolha de energia, e a ergueu do chão. A aura tomou forma até Bastard estar cercada por uma projeção holográfica de 3 vezes maior tamanho que ela. Era uma imagem da deusa em sua forma antiga, uma mulher de 6 metros de altura e cabeça de gato. Flutuando no ar, no centro do holograma, Bastard deu um passo à frente. A gigantesca deusa gata se movia com ela. Não parecia possível que uma imagem transparente pudesse ter substância, mas seus pés faziam o chão tremer. Bastard levantou a mão. A guerreira verde brilhante fez o mesmo, exibindo garras tão longas e afiadas quanto floretes. Bastard bateu com força na calçada diante dela e rasgou o concreto em tiras. Ela se virou e sorriu para mim. A gigantesca cabeça de gato fez o mesmo, deixando à mostra presas horríveis que poderiam ter arrancado metade de mim com uma mordida. Isto é magia de combate, anunciou Bastard. No início, fiquei aturdido demais para fazer qualquer coisa além de olhar, enquanto Bastard lançava sua máquina verde de guerra no meio dos corredores. Ela despedaçou um deles com um único golpe. Depois pisou em outro e o achatou como se fosse uma panqueca de metal. Os outros 2 atacavam suas pernas holográficas, mas o bastão de metal atingiam inofensivos, a luz fantasmagórica criando uma chuva de agulhas. Enquanto isso, Sede estava parada diante do obelisco com os braços erguidos, gritando: Abra, pedaço estúpido de rocha! Finalmente, empunhei minha espada. Minhas mãos tremiam. Eu não queria entrar na briga, mas sentia que podia ajudar. E se eu tinha de lutar, concluí que ter uma gata brilhante de 6 metros de altura do meu lado era uma boa maneira de começar. Sede, vou ajudar Bastard. Continua tentando. Eu tô tentando! Eu corri para a frente justamente quando Bastard afiou os outros 2 carregadores como se fossem fatias de pão. Aliviado, eu pensei, bem, é isso. Mas os 4 começaram a se reconstituir. O achatado se deslocou do chão. As fatias se uniram como se tivessem ímãs e todos se levantaram inteiros e perfeitos. Carter, ajude-me a despedaçá-los, falou Bastard. Precisamos cortá-los em pedaços bem menores. Eu tentava me manter fora do caminho de Bastard, enquanto ela aplicava e pisoteava. Assim que ela terminava de desmontar o carregador, eu corria e picava os pedaços em fragmentos ainda menores. Eles pareciam mais ser massinha de modelar do que metal, porque minha lâmina passava pelo cobre com facilidade. Mais alguns minutos eu me vi cercado de pilhas de sucata de cobre. Bastard cerrou o punho brilhante e esmagou a liteira. Não foi fácil. Ai, foi muito difícil. Do que estamos fugindo? Dentro do casulo cintilante, o rosto de Bastard estava coberto de suor. Nunca pensei que uma deusa pudesse se cansar, mas seu avatar mágico devia ter exigido um esforço descomunal. Ainda não estamos seguros. Sede, como está indo? Eu não tô, respondeu Sede. E não tem outra maneira? Antes que Bastard pudesse responder, ouvimos outro som no meio das árvores, como chuva, porém rastejante. Um arrepio percorreu as minhas costas. O que é isso? Não, murmurou Bastard. Não pode ser. Ela não. A vegetação explodiu. 1000 seres marrons rastejantes surgiram do meio das árvores, formando um tapete nojento, um manto de pinças e caudas com ferrões prontas para picar. Eu gritei, escorpiões! Mas minha voz havia desaparecido.
Minhas pernas começaram a tremer. Ai, eu odeio escorpiões. Eles estão em todos os lugares do Egito. Uma vez encontrei um na minha meia. Cede! Gritou Bastet com tom urgente. Nada! Minha irmã gemeu. Os escorpiões se aproximavam, milhares e milhares. Uma mulher surgiu no meio das árvores, caminhando sem medo entre aquelas criaturas peçonhentas. Vestia uma túnica marrom e joias douradas enfeitavam seu pescoço e braços. Seu cabelo negro era cortado à maneira egípcia e havia sobre eles uma coroa estranha. Então, percebi que não era uma coroa, mas um escorpião vivo e gigantesco. Milhões de pequeninos escorpiões se enroscavam em torno dela, como se aquela mulher fosse o centro de sua tempestade. Serket, grunhiu Bastet. A deusa dos escorpiões, deduzi. Isso deveria ter me aterrorizado, mas eu já estava no meu ponto máximo de pânico. Pode enfrentá-la? A expressão de Bastet não me tranquilizou. Carter, cede, disse ela. Isso vai ficar feio. Vão para o museu. Encontrem o templo, ele pode protegê-los. Qual templo? E você? Acrescentou Cede. Eu vou ficar bem. Alcanço vocês depois. Mas quando Bastet olhou para mim, percebi que ela não tinha certeza de nada. Estava apenas tentando ganhar tempo para nós. Vão! Ordenou ela. E virou um gato guerreiro verde gigante para a massa de escorpiões. A verdade constrangedora? Diante daqueles escorpiões, eu fingi que era corajoso. Agarrei o braço de Cede e nós corremos. Capítulo 11. Conhecemos o lança-chamas humano. Cede. Tudo bem. Peguei o microfone. Não existe a menor possibilidade de Carter contar essa parte direito, porque é sobre Zia. Cala a boca, Carter. Você sabe que é verdade. Ah, quem é Zia? Desculpe, estão me precipitando. Corremos para a entrada do museu e eu não sabia a razão, exceto porque uma gigantesca mulher-gato com garras afiadas tinha nos mandado ir para lá. Você deve entender que eu já estava inconsolável com tudo que tinha acontecido. Primeiro, perdi meu pai. Segundo, meus amorosos avós me expulsaram de casa. Depois, eu descobri que aparentemente eu tinha um sangue dos faraós. Havia nascido em uma família mágica e toda a esquisitice que soava bem impressionante, mas que só me trazia toneladas e toneladas de problema. E assim que encontrei uma nova casa, uma mansão com café da manhã completo e bichinhos de estimação adoráveis, com um quarto lindo só para mim. Aliás, tio Amos desapareceu, meus novos amigos, um crocodilo e um babuíno foram jogados no rio e a mansão ardeu em chamas. E com tudo isso, como se tudo não fosse suficiente, minha fiel gata Muffin decidira se envolver numa batalha inútil contra um enxame de escorpiões. É assim que se fala? Enxame de escorpiões? Horda? Bando? Ah, não importa. O que importa é que eu não consegui acreditar que me pediram para abrir uma passagem mágica quando, evidentemente, eu não tinha essa habilidade. E agora meu irmão me arrastava para longe dali. Eu me sentia um fracasso. E não quero ouvir seus comentários, Carter. Só lembro bem, você não foi muito útil naquele momento. Não podemos abandonar Bastet, gritei. Veja! Carter continuava correndo e me arrastando com ele, mas eu consegui ver claramente o que acontecia no obelisco. A massa de escorpiões subia pelas pernas verdes e brilhantes de Bastet e penetrava o holograma como se fosse gelatina. Bastet esmagava centenas deles com os pés e punhos, mas eram muitos. Logo estavam em sua cintura e o casulo fantasmagórico começou a tremular. Enquanto isso, a deusa vestida de marrom avançava lentamente e eu tinha a sensação de que ela seria pior do que qualquer quantidade de escorpiões. Carter me puxava entre as árvores e eu perdi Bastet de vista. Saímos na Quinta Avenida, que parecia ridiculamente normal depois dessa trágica batalha. Corrimos pela calçada, empurramos pedestres e subimos a escada do Metropolitan Museum. Um cartaz na entrada anunciava um evento especial de Natal, razão pela qual, suponho, o museu estava aberto em um feriado. Mas não me dei trabalho de ler as informações. Entramos imediatamente. Como era o lugar? Bem, aquilo era um museu. Um grande hall de entrada, muitas colunas, essas coisas. Não posso afirmar que dediquei muito tempo apreciando a decoração. Lembro que havia filas nos guichês para a compra de ingressos, porque passamos direto por eles. Também havia seguranças, porque gritaram conosco quando invadimos a exposição. Por sorte, entramos na seção do Egito e acabamos bem em frente a um lugar com corredores estreitos que era uma espécie de réplica de uma tumba.
Carter provavelmente teria conseguido explicar a vocês o que era aquilo, mas, sinceramente, eu nem me importava. Vamos, eu disse. Entramos e despistamos os guardas. Ou eles tinham algo melhor para fazer, além de perseguir crianças travessas. Quando saímos de lá, fomos nos esgueirando e contornando as peças até termos certeza de que não éramos seguidos. A ala egípcia não estava cheia. Havia apenas algumas pessoas idosas e um grupo de turistas estrangeiros com um guia falando dos sarcófagos em francês. Et vous la momie. Era estranho, mas ninguém parecia notar a enorme espada nas costas de Carter, o que certamente teria sido um problema com segurança. E muito mais interessante que as exposições, claro. Alguns idosos nos olhavam de um jeito estranho, mas eu suspeitava que eram nossas roupas que os intrigavam. Praticamente pijamas de linho, encharcadas de suor e cobertas de folhas e gramas. Mas meus cabelos deveriam estar um pesadelo. Encontrei uma sala vazia e puxei Carter para lá. As redomas de vidro estavam cheias de chabtes. Alguns dias antes eu não teria dado a menor atenção a elas, mas agora ficava olhando para as estátuas, certas de que ganhariam vida a qualquer minuto e tentariam me acertar na cabeça. E agora? Perguntei a Carter. Viu algum templo? Não. Ele estava sério e compenetrado, como se tentasse se lembrar de alguma coisa. Acho que há uma réplica de um templo no final do corredor, ou será no Museu do Brooklyn? Ai, não, talvez no de Munique. Ai, desculpa. Eu visitei tantos museus com o papai que eu acho que todos se misturaram. Bufei irritada. Ah, pobrezinho. Forçado a viajar pelo mundo, não ir à escola e passar todo o tempo com o papai enquanto eu tinha 2 dias por ano com ele. Ei! Carter se virou para mim com força surpreendente. Você teve um lar. Você teve amigos e uma vida normal. Não acordava todas as manhãs tentando lembrar em que país estava. Você não... O vidro perto de nós se quebrou no estrondo, criando chuva de cacos. Carter olhou para mim perplexo. Fomos nós. Como quando explodimos o meu bolo de aniversário. Resmunguei, tentando não demonstrar o quanto estava assustada. Você precisa se controlar. Eu também. Ai, nosso temperamento. Eu? Alarmes começaram a zoar, luzes vermelhas piscavam no corredor, uma voz eletrônica surgiu de um alto-falante dizendo alguma coisa sobre todos se dirigirem às saídas com tranquilidade. O grupo de turistas franceses passou por nós correndo, gritando em pânico, e atrás deles vimos pessoas surpreendentemente rápidas com bengalas e andadores. Vamos deixar a discussão para mais tarde, tá bem? Venha. Percorremos outro corredor e as sirenes silenciaram na mesma hora como tinha começado a soar. As luzes vermelhas continuaram piscando no silêncio sinistro. Então eu ouvi um som característico, um rastejar pontuado por estalos e escorpiões. Bastard! Eu disse com a voz embargada. Será que ela... Não pense nisso. Carter me interrompeu, mas sua expressão dizia que estava exatamente do mesmo jeito que eu. Continua andando. Logo estávamos irremediavelmente perdidos. Até onde eu podia dizer, a seção egípcia do museu havia sido projetada para confundir o máximo dos visitantes. Uns becos sem saídas e salas que pareciam se duplicar. Passamos por listas hieroglíficas, joias de ouro, sarcófagos, estátuas de faraós e grandes pedaços de calcário. Por que alguém exporia uma rocha? Não havia tantas do lado de fora, espalhadas pelo mundo? Não vimos ninguém, mas o som rastejante se tornava mais alto por mais que corrêssemos. Finalmente, entrei em um corredor e tropecei em alguém. Eu gritei e recuei apavorada e trombei com Carter. Nós dois caímos sentados de um jeito nada lisonjeiro. Foi um milagre Carter não ter se espetado na própria espada. De início, não reconheci a garota na nossa frente, o que parece estranho agora que penso naquilo. Talvez ela estivesse usando algum tipo de aura mágica, ou talvez eu simplesmente não quisesse acreditar que fosse ela. Parecia um pouco mais alta que eu, provavelmente mais velha também, mas não muito. Seus cabelos eram curtos na altura do queixo, com uma franja longa que caía sobre os olhos. A pele era cor de caramelo e os traços eram bonitos, ligeiramente árabes. Os olhos contornados por col, preto ao estilo egípcio. Era de um estranho tom de âmbar, que podia ser tanto lindo quanto um pouco assustador. Eu não conseguia decidir. Ela levara uma mochila no ombro e usava sandálias e roupas de linho folgadas como as nossas. Parecia estar a caminho de uma aula de artes marciais. Deus, agora que eu penso naquilo, deveríamos ter a mesma aparência constrangedor. Aos poucos, comecei a perceber que já a vira antes. Era a garota da adaga no British Museum. Antes que eu pudesse dizer alguma palavra, Carter se levantou. Ele se colocou na minha frente e brandiu a espada como se tentasse me proteger. Dá para acreditar nessa ousadia? Afaste-se, gaguejou ele.
A garota levou uma das mãos à manga da túnica e tirou dali uma pequena peça encurvada de marfim. Uma varinha egípcia. Ela moveu a varinha de um lado para o outro e a espada de Carter voou da mão dele, fazendo um barulho estridente ao cair no chão. Não se exponha ao ridículo, disse a garota com tom austero. Onde está Amós? Carter parecia aturdido demais para falar. A jovem olhou para mim, os olhos dourados eram lindos e assustadores. Decidi, eu não gostava nada dela. Então? A garota perguntou. Eu não entendi porque deveria dizer alguma coisa a ela, mas uma pressão desconfortável começou a crescer em meu peito, como um arroto tentando sair. Amós se foi e partiu esta manhã, eu ouvi minha voz. E o demônio gato? Aquela gata é minha, frisei. Ela é uma deusa e não um demônio. A deusa nos salvou dos escorpiões. Carter conseguiu se mover e recuperou a espada e apontou novamente para a garota. Devo reconhecer que meu irmão é persistente. Quem é você? Perguntou. E o que quer? Meu nome é Zia Rashid. Ela inclinou a cabeça como se ouvisse algum som. De repente, todo o prédio começou a tremer, num som retumbante. Poeira caiu do teto e os barulhos dos escorpiões que rastejavam dobrou de volume atrás de nós. E agora? Anunciou Zia com evidente desprazer. Eu preciso salvar suas vidas miseráveis. Vamos! Suponho que poderíamos ter recusado o convite, mas as opções eram Zia ou os escorpiões. Por isso, seguimos correndo. Ela passou por uma vitrine cheia de estátuas e bateu casualmente a mão no vidro. Pequenos faraós de granito e deuses de calcário se moveram ao seu comando. Eles saltaram dos pedestais e passaram pelo vidro, quebrando-o sem esforço. Alguns empunhavam armas, outros simplesmente cercaram os punhos de pedra. Eles nos deixaram passar, mas olhavam para o corredor atrás de nós como se esperassem pelo inimigo. Depressa, alertou Zia. Eles só vão ganhar tempo, adivinhei. Sim, já ouvimos isto antes. Você fala demais, Zia retrucou sem parar de correr. Eu quase dei uma resposta malcriada. Francamente, sei que teria posto no lugar como ela, se eu conseguisse, né? Mas, se eu pudesse, ela merecia. Mas antes que eu pudesse falar, nós entramos em uma sala enorme e minha voz falhou. Uau! Soltou Carter. Eu não podia deixar de concordar com ele. O lugar era extremamente uau! Tinha o tamanho do estádio de futebol. Uma parede era inteira de vidro e através dela era possível ver o parque. No meio da sala, em uma plataforma, havia uma réplica de um prédio antigo. Atrás de um portal de pedra de cerca de 8 metros de altura, via-se um pátio descoberto e uma estátua quadrada feita de blocos irregulares. Dessas pedras estavam gravadas com imagens de deuses e faraós com hieróglifos. Nas laterais da entrada do edifício havia 2 colunas banhadas por uma luz sobrenatural. Um templo egípcio, deduzi. O templo de Dendu, explicou Zia. Na verdade, foi construído pelos romanos, quando ocuparam o Egito, completou Carter como se essa informação fosse animadora. Augustus encomendou a obra. Exato, disse Zia. Fascinante, murmurei. Vocês dois gostariam de ficar a sós com um livro de história? Zia me olhou de cara feia. De qualquer maneira, o templo foi dedicado a Ísis, por isso terá de ser suficiente para abrir um portal. E invocar mais deuses? Perguntei. Os olhos de Zia brilharam furiosos. Acuse-me disso novamente e corto sua língua. Refiro-me a um portal para tirá-los daqui. Eu estava completamente perdida, mas já começava a me acostumar com isso. Seguimos Zia a escada acima e passamos pela entrada do templo. O pátio estava vazio, abandonado pelos visitantes que haviam fugido do museu, o que tornava a paisagem ainda mais assustadora. Imagens gigantescas de deuses olhavam para mim. Haviam inscrições hieróglifas em todos os lugares, e eu tive medo de me concentrar e conseguir lê-las. Zia parou uns degraus na frente do templo. Ela ergueu uma das mãos e escreveu no ar. Um hieróglifo familiar brilhou entre as colunas. Abrir. O mesmo símbolo que papai havia usado na pedra de Roseta. Esperei algumas coisas explodirem, mas o hieróglifo simplesmente desapareceu. Zia abriu a mochila. Vamos ficar aqui até o portal para que ele possa ser aberto. Por que não abrimos agora, simplesmente? Portais só podem ser abertos em momentos auspiciosos, explicou Zia. Nascer do sol, pôr do sol, meia-noite, eclipses, alinhamentos astrológicos e forma exata do nascimento de um deus. Por favor, eu a interrompi. Como alguém pode saber quando todos esses eventos podem acontecer?
São necessários anos para memorizar todo o calendário, respondeu Zia. Mas o próximo momento auspicioso é fácil, meio-dia, em 10 minutos e meio. Ela não consultou nenhum relógio. Como podia saber o tempo com tanta precisão? Decidi que essa não era uma pergunta muito importante. Por que devemos confiar em você? Indaguei. Se lembro bem, no British Museum, você queria nos cortar com sua adaga. Teria sido mais simples, Zia suspirou. Infelizmente, meus superiores acharam que vocês poderiam ser inocentes. Portanto, ao menos por hora, não posso matá-los, mas também não posso deixá-los cair nas mãos dos Lorde Vermelho. Sendo assim, podem confiar em mim. Bem, você me convenceu, respondi. Sinto-me confortada e acolhida agora. Zia tirou da mochila 4 estatuetas, homens com cabeça de animais, cada uma com 5 centímetros de altura. Ela as entregou a mim. Ponha os filhos de Horus em torno de nós nos pontos cardeais. Como? Norte, sul, leste e oeste, disse ela devagar, como se eu fosse uma idiota. Eu conheço os pontos cardeais, mas ali é norte. Zia apontou para a parede de vidro. Deduz o restante. Fiz como ela dizia. Embora não entendesse como os homenzinhos poderiam nos ajudar. Enquanto isso, Zia deu a Carter uma espécie de giz e disse a ele que traçasse um círculo à nossa volta, ligando as estátuas. Proteção mágica, disse Carter, como aquela que papai produziu no British Museum. Sim, resmunguei. E nós vimos como aquilo funcionou bem, né? Carter me ignorou. Qual era a novidade? Ele estava tão ansioso para agradar a Zia que atirou imediatamente a tarefa a desenhar no chão. Então, Zia tirou mais alguma coisa da mochila, uma varinha comum de madeira como aquela que nosso pai usava em Londres. Ela falou uma palavra em voz baixa e a varinha se expandiu, transformando-se num cajado preto de 2 metros de comprimento com uma cabeça de leão na ponta. Ela girou o cajado com uma das mãos como se fosse um bastão de baliza, exibindo-se apenas, eu tenho certeza, enquanto segurava a varinha com a outra. Carter concluía o círculo de giz quando os primeiros escorpiões apareceram na entrada da galeria. Quanto tempo falta para o portal? Perguntou. Fique dentro do círculo, aconteça o que acontecer, Zia determinou. Quando o portal se abrir, atravessem e fiquem atrás de mim. Ela tocou o círculo com o giz e a sua mão. Falou uma palavra e o círculo começou a atingir um vermelho escuro. Centenas de escorpiões se aproximaram do templo, transformando o chão num tapete vivo de garras e ferrões. Depois, a mulher vestida de marrom, Serket, entrou na galeria. Ela sorriu para nós com frieza. Zia, chamei. Ela é uma deusa. Derrotou Bastet. Que chance você tem? Zia levantou o cajado e a cabeça de leão explodiu em chamas. Uma pequena bola de fogo de um vermelho brilhante, tão brilhante que iluminou toda a sala. Eu sou a escriba da Casa da Vida, Sad Kane. Sou treinada para lutar com os deuses. Capítulo 12. Mergulhamos em uma ampulheta. Sede. Bem, era tudo muito impressionante, eu acho. Deviam ter visto a cara do Carter. Ele parecia um cachorrinho todo animado. E pare de me empurrar. Você me empurrou. Mas eu não tinha tanta confiança na senhorita Zia, seu mágica Rashid, enquanto aquele exército de escorpiões se aproximava de nós. Nunca imaginei que existissem tantos escorpiões no mundo, muito menos em Manhattan. O círculo brilhante à nossa volta parecia uma proteção insignificante frente aos milhões de aracnídeos rastejando uns sobre os outros, camadas sobre camadas, e frente à mulher de marrom, que, para mim, ela ainda parecia mais horrível. De longe, ela parecia comum, mas à medida que se aproximava, notei que a pele pálida de Serket brilhava como uma couraça de um inseto. Seus olhos eram pretos e redondos como as contas. Os cabelos longos e escuros, singularmente grossos. Pareciam feitos de 1 milhão de antenas pontudas de insetos. E quando ela abriu a boca, mandíbulas laterais abriam e fechavam para cima dos seus dentes humanos. A deusa parou uns 20 metros de nós estudando-nos. Os olhos negros e cheios de olhos estavam cravados em Zia. Entregue as crianças. A voz era áspera e rouca, como se ela não tivesse falado durante anos. Zia cruzou o cajado e a varinha. Sou a senhora dos elementos, escriba do primeiro nomo. Suma ou será destruída. Serket cerrou as mandíbulas num sorriso espumante. Alguns escorpiões avançavam, mas quando o primeiro tocou a linha brilhante de nosso círculo de proteção, fritou e virou cinzas. Escutem bem o que eu vou dizer. Nada tem cheiro pior do que de um escorpião queimado.
As demais criaturas horríveis recuavam, cercavam a deusa e subiam por suas pernas. Com um arrepio percebi que eles enroscavam em suas vestes. Depois de alguns segundos, todos os escorpiões haviam desaparecido entre as dobras de sua roupa. O ar parecia escurecer atrás de Serket, como se ela projetasse uma sombra enorme. Depois, a sombra escura subiu e tomou forma de uma imensa cauda de escorpião, inclinando-se no arco em cima da cabeça da deusa. Ela investiu contra nós a uma velocidade incrível, mas Zia levantou a varinha e o veneno ferveu sobre a ponta do marfim como um ruído sibilante. Vapor se desprendia da varinha de Zia e pairava no ar como um cheiro de enxofre. Zia apontou seu cajado e o corpo da deusa foi envolvido por fogo. Serket gritou e cambaleou para trás, mas o fogo se apagou quase instantaneamente. A túnica da deusa estava chamuscada e fumegava, mas ela parecia mais enfurecida do que machucada. Seus dias acabaram, maga. A casa enfraqueceu. Lorde Sete vai disseminar a destruição por essa terra. Zia arremessou sua varinha como um bumerangue, que se chocou contra a cauda escura do escorpião e explodiu num ofuscante lampejo de luz. Serket recuou com um salto e desviou os olhos. Quando Zia retirava da manga um objeto pequeno, algo que ela manteve na mão fechada. A varinha era uma distração, pensei, como um truque de prestidigitação. Então, Zia fez algo insano. Ela saltou para fora do círculo mágico, exatamente o que dissera que não deveríamos fazer. Zia! Gritou Carter. O portal! Olhei para trás e meu coração quase parou. O espaço entre as duas colunas da entrada do templo agora era um túnel vertical de areia. Era como se eu estivesse olhando para dentro de um funil, de uma enorme ampulheta virada de lado. Eu sentia que aquilo me sugava, que me puxava para a gravidade mágica. Eu não vou entrar aí, insisti, mas o outro lampejo de luz atraiu a minha atenção para Zia. Ela e a deusa estavam envolvidas numa dança perigosa. Zia girava e rodopiava com seu cajado poderoso e por onde passava deixava uma trilha de fogo ardendo no ar. Eu tinha de admitir, Zia era quase tão graciosa e impressionante quanto Bastet. Ai, sentia um estranho desejo de ajudar. Queria muito sair do círculo e me envolver no combate. Era um impulso maluco, é claro. O que eu poderia fazer? Mesmo assim, eu sentia que não deveria, ou não podia, passar pelo portal sem ajudar a Zia. Cede! Carter me agarrou e puxou para trás. Sem que eu percebesse, meu pé já havia ultrapassado a linha do giz. Onde está com a cabeça? Eu não tinha uma resposta, mas olhei para Zia e murmurei uma espécie de transe. Ela vai usar fitas, não vai funcionar. O quê? Perguntou Carter. Venha! Precisamos passar pelo portal. Nesse momento, Zia abriu a mão e pequenas tiras de tecido vermelho flutuaram no ar. Fitas, como eu sabia? Elas se contorciam como seres vivos, como enguias na água, e começaram a aumentar de tamanho. Serket ainda estava atenta ao fogo, tentando impedir que Zia a encurralasse. No início, não parecia notar as fitas, que cresceram até atingir vários metros de comprimento. Eu contei 7 no total. As fitas giravam, descrevendo uma órbita em torno de Serket, cortando sua sombra de escorpião como se fosse uma ilusão inofensiva. Finalmente, envolveram o corpo de Serket, prendendo seus braços e suas pernas. Ela gritou como se as fitas a queimassem, caiu de joelho e a sombra de escorpião desintegrou-se numa névoa escura. Zia girou e parou. Ela apontou o cajado para o rosto da deusa. As fitas começaram a brilhar e a deusa sibilou de dor, praguejando em uma língua que eu não conhecia. Eu aprendo com as 7 fitas de Hathor, anunciou Zia. Liberte-se seu hospedeiro ou a sua essência queimará para sempre. Sua morte é que vai durar para sempre, grunhiu Serket. Agora é uma inimiga de 7. Zia girou seu cajado e Serket caiu de lado, retorcendo-se e fumegando. Eu não vou, dizia a deusa entre os dentes. Então, seus olhos negros se tornaram brancos e leitosos e ela ficou inerte. O portal! Gritou Carter. Zia, vamos! Eu acho que a passagem está se fechando. E ele tinha razão. O túnel de areia parecia se mover um pouco mais devagar. A atração, exercida por sua magia, já não era tão forte em mim.
Zia aproximou-se da deusa caída. Ela tocou a testa de Serket e uma fumaça negra brotou da boca da deusa. Serket se transformou e encolheu-se até estarmos olhando para uma mulher completamente diferente amarrada por suas fitas. Sua pele era pálida, os cabelos eram negros, mas além disso não havia mais semelhança alguma com Serket. Ela parecia bem humana. Quem é aquela? Perguntei. A hospedeira, respondeu Zia. Alguma pobre mortal que... Ela ergueu o olhar no sobressalto. A fumaça negra não estava mais se dissipando. Ela se tornava mais densa e escura, girando como se adquirisse uma forma sólida. Impossível! Disse Zia. As fitas são muito poderosas. Serket não pode adquirir uma nova forma. A menos que... Bem, ela está tomando forma, gritou Carter. E nossa saída está fechando. Vamos! Eu não conseguia acreditar que ele estava mesmo disposto a pular dentro de um túnel giratório de areia, mas quando vi a nuvem negra tomando forma de um escorpião de 2 andares, e um escorpião muito zangado, tomei minha decisão. Eu tô indo! Gritei. Zia! Insistiu Carter. Agora! Talvez você esteja certo, a maga falou decidida. Ela se virou e juntos corremos e pulamos na abertura que girava como um redemoinho. Capítulo 13. Eu encaro o peru assassino. Carter. Minha vez. Em primeiro lugar, o comentário de Sadie sobre cachorrinho animado foi totalmente sem propósito. Eu não estava encarnado ou encantado com Zia, mas não conheço muita gente que arremessasse bolas de fogo e lute contra os deuses. Pare de fazer caretas para mim, Sadie. Está parecendo o Khufu. Bem, nós mergulhamos no túnel de areia. Tudo ficou escuro, meu estômago reagiu como se eu tivesse uma montanha-russa e eu despenquei no vazio. Um vento quente passava por mim e pela minha pele, o que parecia queimar. Caí em um chão frio de ladrilhos e Sadie e Zia despencaram em cima de mim. Ai! Reclamei. A primeira coisa que eu notei foi uma fina camada de areia que cobria meu corpo como se fosse um açúcar polvilhado. Meus olhos se adaptaram à luz intensa. Estávamos em um grande edifício que lembrava um shopping, com muitas pessoas andando à nossa volta. Não um shopping. Era uma espécie de aeroporto de 2 andares, com lojas, muitas vitrines e coluna de aço lustrosos. Do lado de fora estava escuro, por isso eu deduzi que estávamos em um fuso horário diferente. Anúncios saídos dos altos-falantes ecoavam por todo o espaço num idioma que parecia árabe. Sadie cuspiu areia. Eca! Vamos, dizia Zia. Não podemos ficar aqui. Eu me levantei, as pessoas passavam por nós. Alguns com roupas ocidentais, outros com túnicas e lenços. Uma família discutindo em alemão passou correndo do nosso lado e quase me atropelou com sua bagagem. Então, eu me virei e vi algo que reconheci. No meio do saguão havia uma réplica em tamanho natural do antigo barco egípcio, feito de reluzentes painéis de propaganda, um estande de vendas de perfumes e joias. Este é o aeroporto do Cairo, anunciei. Sim, confirmou Zia. Agora vamos. Um artefato sempre superaquece depois que cria um portal. Precisa de um resfriamento de 12 horas antes de poder ser utilizado novamente. Mas ainda temos que nos preocupar com a equipe de segurança do aeroporto. A menos que queiram conhecer a polícia egípcia. E sugiro que venham comigo agora. Ela nos segurou pelo braço e nos guiou para a multidão. Devíamos parecer mendigos com aquelas roupas antiquadas, cobertos de areia da cabeça aos pés. As pessoas nos olhavam com curiosidade e espanto, mas ninguém tentou nos deter. Por que estamos aqui? Perguntou Sadie. Para ver as ruínas de Heliópolis, respondeu Zia. Dentro do aeroporto? Disparou Sadie. Lembrei-me de uma coisa que papai me dissera há anos atrás e senti um arrepio no couro cabeludo. Sadie, as ruínas estão embaixo de nós. Olhei para Zia. É isso, não é? Ela assentiu. A antiga cidade foi pilhada há séculos. Alguns dos seus monumentos foram enviados para longe, como os 2 obeliscos chamados Agulhas de Cleópatra. A maioria dos templos foi demolida para dar lugar a novos edifícios. O que restou desapareceu sob os subúrbios do Cairo. A maior seção fica justamente embaixo desse aeroporto. E por que isso é útil para nós? Sadie quis saber. Zia abriu a porta de serviço com um chute. Do outro lado havia um armário de vassouras. Ela resmungou um comando. Sarrad! E a imagem do armário brilhou e desapareceu, revelando uma escada de pedras que levava ao subsolo. Porque nem toda Heliópolis está nas ruínas, respondeu ela. Fiquem perto de mim e não toquem em nada. A escada devia ter uns 10 milhões de quilômetros porque descemos para sempre. E a passagem fora feita para mini pessoas.
Tínhamos de nos abaixar, rastejar quase o tempo todo, e mesmo assim batia a cabeça no teto uma dúzia de vezes. A única luz do local vinha de uma bola de fogo na palma da mão de Zia, e essa luminosidade projetava sombras que dançavam nas paredes. Eu já estivera em lugares como aquele antes, túneis no interior de pirâmides, tumbas, tudo que meu pai tinha escavado, mas nunca gostara deles. Milhões de toneladas de pedra sobre mim pareciam forçar o ar para fora dos meus pulmões. Finalmente chegamos ao fundo. O túnel se abriu e Zia parou de repente. Assim que meus olhos se acostumaram com o local, compreendi o porquê. Estávamos na beira de um precipício. Uma prancha de madeira era a única ponte sobre um nada. Do outro lado, 2 guerreiros de granito com cabeça de chacal ladeavam uma porta, com suas lanças cruzadas sobre a entrada. E Sede suspirou. Ai, por favor, chega de estátuas psicopatas. Não brinque com isso, Zia preveniu. Esta é uma entrada para o primeiro nomo, o ramo mais antigo da Casa da Vida, quartel-general de todos os magos. A minha missão era trazê-los aqui com segurança, mas posso ajudá-los a atravessar. Cada mago deve abrir um caminho por si mesmo, e o desafio é diferente para cada solicitante. Ela olhou para a Sede com evidente expectativa, o que me aborreceu. Primeiro Bastet, agora Zia. Ambas tratando Sede como se ela tivesse superpoderes. Quer dizer, tudo bem, ela havia conseguido abrir a porta da biblioteca, mas por que ninguém esperava que eu fizesse truques legais? Além do mais, eu estava zangado com Sede pelos comentários que ela tinha feito no Museu de Nova York, sobre como eu me divertira viajando pelo mundo com meu pai. Ela não fazia ideia de quantas vezes quis reclamar das viagens constantes, de quantos dias sonhei em não ter que entrar num avião e poder ser qualquer garoto normal, ir à escola e fazer amigos. Mas eu não podia me queixar. Você deve se apresentar sem ser impecável, papai tinha me dito. E ele não se referia apenas às roupas, falava também da minha atitude. Sem mamãe, eu era tudo o que ele tinha. Papai precisava que eu fosse forte. Na maioria do tempo, nada disso me incomodava. Eu amava meu pai, mas também era difícil. Sede não entendia nada disso. Ela havia ficado com a vida mais fácil. E agora, como se recebesse toda a atenção, como se ela fosse especial. E não era nada justo. Então, ouvi em meus pensamentos a voz do papai. Justiça é garantida a todos que recebem o que é necessário. E a única maneira de ter o que é necessário é você mesmo fazer acontecer. Não sei o que deu em mim, mas empunhei a espada e marchei pela prancha. Era como se minhas pernas agissem por conta própria, como se fosse independente do meu cérebro. Parte de mim pensava, essa é uma ideia muito, muito ruim. Mas aí a outra parte respondia, não temos medo disso. E essa voz não parecia ser a minha. Carter! Sede gritou. E continuei andando. Tentava não olhar para baixo, mas o impressionante sob os meus pés tinha um vazio sem fim. Mas o tamanho do abismo me deixava tonto. Eu me sentia como um daqueles brinquedos com um giroscópio, girando e balançando enquanto atravessava o abismo pela tábua estreita. Quando me aproximei do outro lado, a porta entre as 2 estátuas começou a tremer, como se a cortina de luz velha começasse a reluzir para mim. Eu respirei fundo. Talvez a luz vermelha fosse um portal como um túnel de areia. Se eu corresse até ela, foi quando a primeira adaga foi arremessada do túnel. Minha espada se moveu antes que eu percebesse. A adaga deveria ter perfurado o meu peito, mas de algum jeito eu a desviei com minha lâmina e a joguei no fundo do abismo. Mais 2 delas surgiram do túnel. Meus reflexos nunca foram melhores, mas de repente eram perfeitos. Desviei de mais 2 adagas, rebati a outra com a lâmina, lancei-a de volta para o túnel. Ei, como que eu havia feito isso? Avancei até o final da prancha e corri até a luz vermelha que tremulou e apagou. Esperei que as estátuas ganhassem vida, mas nada aconteceu. O único som que ouvi foi o de uma adaga caindo nas pedras no fundo do abismo. A passagem voltou a brilhar. A luz vermelha se fundiu numa forma estranha. Um pássaro de 3 metros de altura com cabeça de homem. E eu ergui a minha espada, mas Zia gritou. Carter, não! A criatura dobrou as asas. Seus olhos delineados com col ficaram mais estreitos ao me estudar. Uma peruca preta ornamental brilhava sob sua cabeça e seu rosto era riscado por rugas. Uma das falsas barbas trançadas de faraó estava presa em seu queixo como um rabo de cavalo, ao contrário. Ele não parecia hostil, exceto pela luz vermelha brilhando à sua volta e pelo fato dele ser, do pescoço para baixo, o maior peru assassino do mundo. Então, uma ideia assustadora me ocorreu. Aquele era um pássaro com cabeça humana,
A mesma forma que imaginei assumir quando dormi na casa de Amós, quando minha alma deixou meu corpo e voou até Fênix. Eu não tinha ideia do que isso significava, mas me assustava muito. A criatura alada ciscou o chão de pedra, depois inesperadamente sorriu para mim. Pare Niswanafer, disse a mim, ou pelo menos foi o que pareceu. Zia arfou sobressaltada. Ela e Sede estavam atrás de mim agora, ambas muito pálidas. Aparentemente haviam conseguido atravessar o abismo e eu não notara. Finalmente, Zia se recuperou e se curvou para o pássaro com a cabeça de gente. Sede seguiu seu exemplo. A criatura piscou para mim como se tivéssemos acabado de compartilhar uma piada, depois desapareceu. A luz vermelha se apagou, as estátuas recolheram os braços, descruzando as lanças que protegiam a entrada. É isso? É isso? O que o peru disse? Zia olhou para mim com uma emoção que parecia ser medo. Aquilo não era um peru, Carter. Aquilo era um bar. Eu tinha ouvido meu pai usar essa palavra antes, mas não conseguia lembrar o significado. Outro monstro? Uma alma humana, explicou Zia. Nesse caso, o espírito de um morto, um mago dos tempos antigos que voltou para servir de guardião. Eles vigiavam as entradas da casa. Ela estudava o meu rosto como se eu tivesse com alguma terrível urticária. O que é? Perguntei. Por que tá olhando para mim desse jeito? Nada, respondeu ela. Bora, precisamos correr. Zia se espremeu pelo lado da passagem e desapareceu dentro do túnel. Sede também me olhava. Tudo bem, eu disse. O que o homem-pássaro falou, você entendeu? Ela assentiu desconfortável. Ele o confundiu com alguém. Deve enxergar mal. Por quê? Porque ele disse, vai em frente, bom rei. Depois disso, eu fiquei atorpado. Passamos pelo túnel e entramos numa vasta cidade subterrânea de corredores e câmeras, mas só me lembro de algumas partes dela. O pé direito da sala tinha 6 a 9 metros de altura, por isso não parecia que estávamos no subsolo. Todas as câmaras tinham imensas colunas de pedra, como as que eu tinha visto nas ruínas egípcias, mas aqui estavam em perfeitas condições, pintadas para parecerem palmeiras, com folhas verdes espalhadas no alto, e eu me sentia como se caminhasse por uma floresta petrificada. O fogo ardia em braseiros de cobre, não parecia haver fumaça, o ar tinha um cheiro bom como em um mercado de especiarias, canela, cravo, noz moscada e outros temperos que eu não conseguia identificar. A cidade tinha o perfume de Zia. Compreendi que agora aquele era o seu lar. Vimos algumas pessoas, poucas, a maioria mulheres e homens mais velhos. Alguns vestiam túnicas de linho, outros roupas modernas. Um homem de terno passou por nós como um leopardo negro em uma coleira, como se isso fosse completamente normal. Outro gritava ordens para um pequeno exército de vassouras, esfregões e baldes, que se moviam diligente limpando a cidade. É como aquele filme, comentou Sede. Ou era um desenho? Aquele que o Mickey tentava fazer magia com as vassouras e elas não obedeciam e derrubavam água. Aprendiz de feiticeiro, respondeu Zia. Sabe que a produção se baseou numa história egípcia, não é? Sede a encarou silenciosamente. Como eu sabia que ela se sentia? Era informação demais para processar. Atravessamos uma sala de estátuas com a cabeça de chacal e eu podia jurar que seus olhos nos seguiam. Alguns minutos mais tarde, Zia nos conduziu a um mercado ao ar livre. Se é que se pode falar ao ar livre no subterrâneo, com várias barracas vendendo coisas estranhas, como varinhas em forma de bumerangue, bonecos animados de argila, papagaios, cobras, rolos de papiro e centenas de amuletos brilhantes diferentes. Em seguida, atravessamos um caminho de pedra sobre um rio escuro cheio de peixes. Pensei que fossem peixes inofensivos, até ver os seus dentes ameaçadores. São piranhas? Perguntei. Peixes tigre no Nilo, respondeu Zia. São como piranhas, mas podem pesar até 8 quilos. Depois disso, passei a tomar mais cuidado com o lugar onde eu pisava. Viramos uma esquina e passamos por um edifício muito ornamentado encravado na rocha negra. Faraós sentados tinham sido esculpidos nas paredes, e a porta tinha a forma de uma serpente enrolada. O que tem lá dentro? Sede quis saber. Espiamos o interior do prédio e vimos fileiras de crianças, talvez 2 dúzias ao todo, com idade variando entre 6 e 10 anos. Todas sentadas de pernas cruzadas em almofadas, elas se debruçavam sobre tigelas de cobre e olhavam intensamente para o líquido ali contido, resmungando alguma coisa. No início, pensei que fosse uma sala de aula, mas não havia nem sinal de professor. O aposento era iluminado apenas por algumas velas. Considerando o número de assentos vazios, o espaço parecia abrigar o dobro de crianças. Nossos iniciados,
explicou Zia. Estão aprendendo a arte da vidência. O primeiro gnomo precisa manter contato com nossos irmãos no mundo todo. Usamos nossos pequenos como telefonistas, pode-se assim dizer. Quer dizer que vocês têm base no mundo todo? A maioria é bem menor, mas sim. Lembrei o que Amós tinha nos falado sobre os gnomos. O Egito é o primeiro gnomo. Nova York é o 21º. Qual é o último? O 360º. A Antártida, respondeu Zia. Uma alocação punitiva. Não há nada mais lá, exceto 2 magos congelados e um punhado de pinguins mágicos. Pinguins mágicos? Ah, nem pergunte. Sede apontou para as crianças dentro do prédio. Como isso funciona? Eles veem imagens na água? É óleo, corrigiu Zia. E sim. Tão poucos, notou Sede. Esses são os únicos iniciados na cidade toda? No mundo todo, corrigiu Zia. Havia mais antes. Aí ela parou. Antes do quê? De nada, respondeu Zia no tom sombrio. Os iniciados são encarregados da vidência porque a mente jovem é mais receptiva. Os magos começam o treinamento antes dos 10 anos, com algumas perigosas exceções. Está falando de nós, deduzi. Ela me olhou apreensiva e eu notei que Zia ainda estava pensando em como o espírito do pássaro me chamara. Bom Rei. Parecia tão irreal quanto o nome de nossa família naquele pergaminho do sangue dos faraós. Como eu poderia ter alguma relação com antigos reis? E mesmo que tivesse, eu certamente não era um rei. Não tinha reino, não tinha nada, nem mesmo uma única mala. Eles estão esperando por vocês, informou Zia. Venham. Andamos tanto que meus pés começaram a doer. Finalmente, chegamos ao entroncamento de vias. À direita, havia uma impotente porta de bronze com fogo ardentando as laterais. À esquerda, uma esfinge de uns 6 metros de altura encravada na parede. Havia uma porta entre 2 patas, mas estava emparedada e coberta de teia de aranha. Parece a esfinge de Gizé, comentei. É porque estamos exatamente embaixo da esfinge verdadeira, anunciou Zia. Aquele túnel leva até lá, ou levava antes de ser fechado. Mas fiz mentalmente alguns cálculos rápidos. A esfinge fica a uns 30 quilômetros do aeroporto do Cairo. É mais ou menos isso. Não podemos ter percorrido toda essa distância. Zia sorriu e não pude deixar de notar como seus olhos eram bonitos. A distância é diferente nos lugares mágicos, Carter. Já deve ter percebido. Aí Sede pigarreou. Mas por que o túnel foi fechado, então? A esfinge era muito popular entre os arqueólogos, explicou Zia. Eles estavam sempre escavando a área e finalmente na década de 80 encontraram o primeiro trecho do túnel sob a esfinge. Ei, papai me falou disso, mas disse que o túnel não tinha saída. Foi quando decidimos fechá-lo. Não podíamos deixar que os arqueólogos descobrissem quanto não sabiam. O maior arqueólogo do Egito recentemente especulou sobre apenas 30% das antigas relíquias egípcias terem sido encontradas até agora. Na verdade, eles só descobriram 10% e nem foi o 10º mais interessante. E quanto à tumba do rei Tut? Perguntei. Aquele rei Bedino? Sem graça. Devia haver algumas boas tumbas. Eu me senti um pouco magoado. Papai tinha escolhido meu nome por causa de Howard Carter, o homem que descobriu a tumba do rei Tut. Por isso, sempre tive a ligação com ela. Se aquela não era uma boa tumba, eu não saberia dizer qual delas era. Zia olhou para a porta de bronze. Aquele é o Salão das Eras. Ela tocou o lacre da porta que tinha um símbolo da Casa da Vida. Os hieróglifos começaram a brilhar e a porta se abriu. Zia se virou para nós com uma expressão muito séria. Agora, vocês conhecerão o sacerdote leitor-chefe. Comportem-se, a menos que queiram ser transformados em insetos.